primeira edição de Be Legendary, um novo podcast de videocast, digamos assim. Antes de mais, Jorge, deixa-me agradecer-te por me teres feito este convite para estar aqui, para te entrevistar no teu próprio podcast. Sim. Que é uma coisa que não é muito comum, não é? Nós lançamos um podcast e normalmente pensamos em entrevistar pessoas, não é? Em falar com pessoas. Mas sermos nós os entrevistados para já é ter coragem, não é? Para dar o corpo às balas. E depois é ter coragem para se meter comigo, porque não sabes o que é que eu te vou perguntar. Certo. E sabes que eu sou uma pessoa sem filtro, uma pessoa que não trabalha com guião, tudo pode acontecer. E eu gosto disso. E a verdade é que apesar de nós nos conhecermos já há algum tempo, alguns anos valentes, Sim. nós não nos conhecemos muito bem, portanto vai servir um bocadinho também Sim. para eu te conhecer, ao mesmo tempo que as outras pessoas te vão conhecer. Antes de mais nada, diz-me, porquê que decidiste criar este videocast? Olha, primeiro dá uma forma para explicar um pouco melhor o que é isto do Be Legendary, não é? Que é um hashtag que tu já usas nas tuas redes Exato. sociais. Que se me perguntares de onde é que veio, como é que o criaste, não me lembro, não sei. Surgiu sei que naturalmente. surgiu-me. É que tem muito a ver com isto, nós vivermos aquilo que eu chamo uma vida lendária. Que pelo nome, e até quer seja em inglês ou em português, Be Legendary ou Vida Lendária, é algo que nós normalmente quando ouvimos falar em legend ou lenda, pensamos que é algo extraordinário, não é? Que é algo que está reservado para poucas pessoas, tipo um Steve Jobs, um Mohamed Ali, um Ayrton Senna ou algo assim. Sem dúvida nenhuma que essas foram pessoas que, por aquilo que elas fizeram, pela sua forma de viver a vida, pelas conquistas, de facto marcaram a humanidade de alguma forma. Mas eu acredito que cada um de nós, independentemente de raça, credo, idade, género, aquilo que for, cada um de nós nasce com uma missão. Todos nós vimos aqui abaixo, como eu normalmente digo, com uma missão. E há pessoas que têm essa missão muito clara e que a vivem. Há pessoas que não têm essa missão clara e que a vivem. E há pessoas que criam a sua própria missão. Eu tive tive a felicidade de ter duas pessoas na minha vida que, na minha percepção, tinham e tiveram uma missão muito forte. Uma delas foi o meu avô materno, que não sabia ler, não sabia escrever. Uma pessoa extremamente humilde, mas extremamente vaidosa, entre aspas. Ele só tinha um fato, que era o fato que ele vestia todos os domingos para ir à missa, mas quando vestia aquele fato, aquilo para ele era como se fosse algo único. E foi alguém que me impactou pela forma como ele viveu a vida. Era alguém que nunca leu um livro de autoajuda, nunca ouviu falar de coaching, nunca ouviu falar de autoestima, e era alguém que vivia a vida pelos valores, pela felicidade de viver. Nunca ouvi julgar ninguém, nunca ouvi criticar ninguém, nunca ouvi queixar-se de nada sobre a vida. Viu sempre viver feliz, a dizer o bem, a fazer o bem, e foi alguém que me impactou e que fez com que eu estivesse onde eu estou hoje por uma pergunta muito simples. Ele, poucas horas antes de, como eu prefiro dizer, regressou a casa, poucas horas antes fez-me uma questão que foi muito simples. Olhou-me nos olhos e disse: filho, estás a viver a vida que tu queres viver ou estás a viver a vida que os outros querem que tu vivas? E foi um murro no estômago, porque eu de facto percebi que não estava a viver a minha vida, não estava a viver o meu sonho de menino, não estava a ser aquilo que eu queria ser. E fez-me depois mudar a 180 graus toda a minha vida, principalmente a minha vida profissional, que depois teve um impacto a nível pessoal. Portanto, foi alguém que teve uma missão que provavelmente nem ele teve a consciência. Era natural. Sim, sim. Não é? Sim. Essa forma de viver. Sim, sim. Alguém muito, muito simples, mas que vivia a vida de uma forma, lá está, pelos valores, não ligado a coisas materiais, mas ligado, sim, a pessoas. E por pessoas e para pessoas. Ele, sempre que me via, chorava de felicidade, e sempre que eu me ia embora, ele chorava não de tristeza porque eu me ia embora, mas de felicidade porque eu tinha estado com ele. Portanto, isso marcou muito. E outra pessoa foi a Nono, pelo impacto, pela curta vida que ela teve, mas pelo impacto e pela forma como ela viveu a vida. Apesar da dificuldade e da situação e da doença que ela teve, ela nunca perdeu o seu sorriso, nunca perdeu a vontade de ser feliz. Portanto, também viveu a missão dela. Não é? Portanto, ser lendário, o que é ser lendário? Ser lendário é isto mesmo, é nós, independentemente da nossa situação, do nosso estágio,
do que é que nós temos, do que é que nós não temos, do que é que nós fazemos, do que é que não fazemos, do que é que fizemos, do que é que não fizemos, mas é de alguma forma termos a coragem de ser felizes. Acho que ser lendário é isso, é termos a coragem de ser felizes. Porque hoje em dia a sociedade cria-te, entre aspas, tantas dificuldades à felicidade que nós atrasamos a felicidade até ter o curso, depois até ter aquele emprego, depois até ter aquela casa, aquele carro, e nunca é o momento certo. E há um dia que dás por ti e se calhar estás com 80 anos e, epá, eu ainda não fui feliz. Porque sempre estiveste a fazer algo para chegares àquele dia, para teres aquilo, para então quando tivesse aquela conta bancária, aquele carro, aquela casa, aquele património, então aí podias ser feliz. E às vezes é tarde demais. Então ser lendário ou be legendary é isso mesmo, é teres a coragem de ser feliz, independentemente do que te aconteceu, de onde estás ou para onde vais. Sabes que é curioso que a minha ideia não era de todo começar este videocast, digamos assim, com esta pergunta que eu te fiz agora. Esta era uma introdução para explicar às pessoas o que é que podem ouvir e ver a partir daqui. E há pouco, quando estava a tomar um chá com a tua Mónica, com a tua mulher, eu estava-lhe a dizer, olha, tenho uma pergunta que vai ser a primeira pergunta para a Jorge, que entretanto vai ser a segunda, não é? Porque isto acaba por não ser a primeira... Bom, oficialmente, digamos assim, é a segunda, porque acabei por te fazer uma. Mas esta introdução serviu para agora te poder colocar esta pergunta. E antes de falarmos sobre a Nono, obviamente vamos falar muito sobre a Nono, já percebi que ela está muito presente aqui na tua casa, já estive a conhecer aqui os cantinhos à tua casa, vi ali algumas imagens dela, tatuagens também tu tens, já falamos sobre isso tudo, queria deixar esse assunto para o final, sim, porque sim. até é um bocadinho mais pesado, apesar de ser leve e de ser muito cor-de-rosa, um assunto de cor-de-rosa é um assunto um bocadinho mais pesado, e a pergunta que eu tinha pensado para a primeira pergunta para ti era precisamente, és feliz? Sou muito feliz hoje em dia. Aliás, acho que nunca fui tanto feliz e é uma das coisas que eu digo à Mónica e chego, às vezes há dias que por nada choro de a gratidão, apenas e só. Por exemplo, ainda houve um dia destes que foi talvez há uma semana atrás, saí para a minha corrida matinal, olha, estava o céu como estava agora há pouco, um céu rosa. Cor-de-rosa, incrível, chegámos cá, tipo final de tarde, sunset, e o céu completamente cor-de-rosa. Então estava esse céu rosa e eu começo a descer aqui da guia para Cascais e quando chego lá abaixo o mar estava violentíssimo, mas aquela violência, daquela força que nos mostra o poder e a energia que a natureza tem. Então só esse céu e aquele mar a bater ali contra o paradão e a inundar, as ondas a subirem, é algo que me inundou de gratidão. E eu por nada choro. Agora, o que é que gratidão tem a ver com felicidade? Tudo, porque acho que tu só te sentes verdadeiramente grato ou grata quando és feliz. Porque, mais uma vez, felicidade não tem a ver com a conta bancária que tens, com o relacionamento que tens, com a profissão que tens, com aquilo que seja. Tem a ver, acima de tudo, com uma escolha. De tu escolheres todos os dias, porque é uma escolha. Okay? Há pessoas que dizem que ser feliz é difícil, há pessoas que dizem que ser feliz que é fácil. Eu escolho dizer que, mais uma vez, que ser feliz que é uma escolha. E que há dias em que é fácil, em que tudo corre bem, em que as coisas estão de feição, e há outros dias em que é menos fácil. E esses dias em que é menos fácil, a felicidade também está lá, porque não é o facto de tu não a viveres que ela não está presente. Aquela pessoa que é mais feliz não é aquela pessoa que vive 24 horas feliz. É aquela pessoa que, nos dias infelizes, ela está bem com eles. Ou seja, não vai estar feliz por estar infeliz, claro, não é? Mas aceita Mas esses dias aceita também. e sabe que fazem parte. Que teres dias maus, que teres dias... Eu normalmente não gosto dos termos negativos, portanto, prefiro dizer menos bons. Ok. Que esses dias existem e a diferença que faz é tu estares bem. Não é teres um dia menos bom que te vai criar infelicidade. É tu estares bem com esse dia e saberes que faz parte, não é? Como tivemos aqui dias de vento e de chuva e hoje estava o sol, não é? Mas também é preciso aprender-se a ser assim, não achas? É um treino constante, porque o ser humano tem muita tendência para ir abaixo, tem muita tendência para afundar. Sim. E às vezes com as mínimas coisas. Sim. E essa questão de ver o copo meio cheio, ou o copo meio vazio, ou não ver as coisas por um lado tão negativo, requer algum treino. Achas que o teu dia-a-dia como... Ou como é que eu ia te explicar?
Achas que essa tua forma de viver com o coaching, a forma de abordar uma vida de uma maneira diferente, ajuda também a que vejas Sem dúvida. o teu dia-a-dia de uma forma não tão negativa e mais feliz? Ou seja, quem não tem esse treino é um bocadinho mais difícil, ou não? É menos fácil, sem dúvida nenhuma, porque é assim... Não é mais difícil, é menos fácil. Okay. Eu estou a aprender. Eu escolho, ou seja, não, eu acredito verdadeiramente que nós temos que desaprender aquilo que aprendemos. Ou seja, porque se tu olhares para, e tu tens 2 crianças, se olhares para elas, elas não precisam de absolutamente nada para serem felizes. Não. Não é? Basta os pais, o amor Basta dos os pais. pais, basta o que for, não é? Elas criam a própria felicidade, não é? Nós, a sociedade, a escola, a família, os pais, nós muitas vezes, por os queremos proteger, vamos-lhe dizendo algo, olha, não faças isto, ou faças aquilo, porque isto é aquilo, porque isto é aquilo outro, vamos criando regras. E nós vamos criando em nós, ou vamos aceitando em nós, regras que não foram criadas por nós, ou crenças que não foram criadas por nós, por exemplo. Ou medos também. Ou medos. O meu pai dizia muitas vezes, e sei que com todo o amor e com toda a vontade para que eu não vivesse as dificuldades que ele viveu, dizia, filha, a vida é dura, tem que se trabalhar muito, e tem que se dar muito, e tem que se levantar muito cedo, e tem que se deitar muito tarde, e tem que se trabalhar árduo. E tu aceitas essas crenças. E depois há aquele dia, e eu cheguei a ter esses dias, porque eu hoje escolho os meus horários, não é? Em que tu até dizes, não, eu vou só começar a trabalhar ao meio-dia, mas depois sentes-te mal, pá, mas espera aí, mas eu devia estar a trabalhar desde as 6 porque a vida é dura. Exato, e porque há pessoas que têm que acordar muito cedo. Não é? Portanto, sem dúvida nenhuma que o facto de eu ter-me cruzado com o coaching e com um senhor de seu nome, Tony Robbins, e de mais tarde ter entrado para a equipa dele como coach e como trainer e de estar ligado a esta área durante 12 anos, me fez ter a percepção de várias coisas e reunir uma série de ferramentas que hoje em dia me fazem, lá está, eu escolher todos os dias ser feliz, porque há dias que não me apetece ser feliz. Até porque tu falavas há pouco, e com muita razão, todos nós temos uma tendência para a dor, para sofrer. Sim. Porquê? Isto existe uma explicação neurológica, que é o seguinte, todos nós fomos bebés. E tu, que tens 2 e que tiveste um há pouco tempo, quantos anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio, lembras-te com bastante, ou seja, está-te bastante viva esta memória de quando ele chorava, não é? Ou porque tinha a fralda suja, ou porque tinha a fome, ou porque tinha... Pronto. Sim. E quando o Salvador, fofinho, chorava, o que é que ele tinha? Bem, ele tinha cólicas. Ok. E dificuldade em fazer cocó. Mas, quer dizer... Isso era o que o fazia chorar. E quando ele desconforto. chorava, porque tinha esse desconforto, o que é que ele recebia teu? Recebia mimo, recebia carinho, recebia conforto, amor, essas coisas todas boas, sim. Pronto. E então, na cabecinha dele, naquele cérebrozinho pequenino que tem o consciente totalmente aberto e o inconsciente está tipo a chupar tudo, ele, tu, eu e todos nós criámos uma regra que diz dor igual a amor, boa, afeto, exato. carinho, colinho e tudo. Então a gente tem a tendência a ir para a dorzinha, para quê? Para já como adultos receber coisas boas. E mais, não é só ir para a dor, é que é assim, tu dizes assim, não, espera aí, então se dor igual a amor, se doer mais ainda, ou seja, se eu sofrer e muito... vais receber mais amor. Isso é uma coisa que nós não pensamos no dia-a-dia, quando estamos nas nossas vidas e nas nossas correrias. Nós não pensamos isso, mas aquilo que eu noto nas pessoas à minha volta é que é mais fácil aceitar que merecem sofrer do que merecer serem felizes, não é? A pessoa, tipo, se está a sofrer, tipo, não, ok, eu mereço, estou a sofrer. Mas se és feliz, mas porquê? Porquê que isto me está a acontecer? Vai-me acontecer uma coisa má. Se me acontecer uma coisa boa, vai acontecer uma coisa má. Há muitas pessoas... Não sentes isso? Sinto. Com as E eu pessoas próprio... Sim. Até porque, primeiro, é muito mais fácil seres infeliz do que ser feliz. Ser feliz dá trabalho. Tens que pensar, tens que fazer escolhas, tens que ser... Eu não vou dar valor a isto, eu vou dar valor àquilo, claro. Isto já não importa, agora vou mudar isto, agora vou fazer mais aquilo. Dá trabalho. Ser infeliz é só... É aceitar. Vou sofrer, pronto. E sofres, não é? E deprimir. Agora, de facto, tu podes escolher, e quando tu tens essa consciência, que é uma escolha tua, e como tu dizias há pouco, não tem a ver com o copo cheio ou com o copo vazio. Tem a ver com o copo. Pronto. Tem a ver com, ok, o copo está cheio, eu estou feliz. O copo está vazio, eu estou feliz. O copo está a meio, eu estou feliz.
Até porque, e eu vejo isso, eu às vezes em eventos meus, em formações minhas, digo, ok, digam-me 3 qualidades. E as pessoas dizem... Da própria pessoa? E elas dizem, eu acho que sou corajoso. Mas começam logo pelo eu acho que. Eu acho que sou mais ou menos organizado. Sou mais ou menos organizado e sou... sim, os meus amigos dizem que eu sou honesto. Por exemplo. Okay. Mas quando... Ok, então agora diz-me uma área para tu melhorares ou um defeito. Olha, pois, exato. Sou isto, sou aquilo, não faço assim. Ou seja, eles põem uma convicção que parece ter orgulho. A certeza são as coisas más. Ali. Agora, as coisas boas... eu lembro-me que eu próprio, hoje, normalmente inicio algumas das minhas formações a dizer que sou uma pessoa extremamente feliz, que sou uma pessoa extremamente realizada e que sou muito bom naquilo que faço, como o Ronaldo. E há pessoas que já me conhecem e que já ouvem e sabem porque é que eu digo isso, e há outras que ficam tipo, olham para mim tipo assim, tipo, mas quem é este gajo agora que chegou aqui do nada e diz? E depois eu explico, não, porque de facto tem a ver com aquilo que nós acreditamos. O Robbins tem uma palavra, ou tem uma frase que é fantástica, que é, ele diz, a maior força da psicologia humana é manter-se congruente com a sua identidade. Ou seja, tu quando dizes eu sou algo, a tua mente, o teu cérebro vai-te direcionar para que tu tornes nesse algo. Por isso é que Cristiano Ronaldo, numa entrevista com o Judite Sousa há uns anos atrás, ele próprio dizia isso, não, eu para ser bom... Você, para ser bom, e ela aponta para o câmera e diz, e você, para ser muito bom naquilo que faz, que é bom. você tem que acreditar, porque senão nunca vai ser bom. Portanto, passa por aí. Ou seja, nós temos que afirmar, mesmo que não acreditemos, temos que afirmar. E eu lembro-me de eu afirmar para mim, eu sou feliz, e eu não era feliz ainda. Mas lá está, o que eu estava a dizer, é um treino. É um treino, é uma treina, prática não é uma diária. coisa que nos seja natural, não é? Porque nós perdemos a naturalidade de sermos felizes por nada. Eu conto-te uma história, eu sei que a gente já vai falar disso. Sim, mas podes falar o que tu quiseres. O mas podcast é teu. Mas eu aproveitando a deixa, eu conto-te uma história da Nonô. Quando nós vinhamos em junho de 2014, vinhamos do IPO e ela adorava verão, adorava sol, adorava praia, e estava um dia de verão, era junho, estava um dia daqueles de verão. E ela queria ir porque queria, e a Nonô era muito teimosa. Era determinada. Determinada, pronto, isso mesmo. Desculpa determinada. estar a tirar-te palavras, mas é determinada. Determinada. E ela queria ir à praia. Eu disse, Nozinha, não podes ir. E vinhamos no carro, e eu dizia-lhe, Nozinha, não podes ir à praia porque estão lá bichinhos, tu sabes que depois os bichinhos vão-te fazer mal e tu ficas doente, e ela cá atrás. Mas a Nonô sempre foi alguém que ela entendia, não aceitava, pensava e ia contrapor. Ela tinha que idade nessa altura? 5. E ela, papi, e podemos ir ao parque? E eu, filha, no parque Mesma também há coisa, claro. bichinhos, cais, faz um quartinho. E ela, papi, e podemos ir ao cinema? E eu, filha... Ela não desistia. Cinema também não, porque estão mais pessoas, bichinhos, e ela... Até que ela diz, papi, e podemos ir para casa ver os filmes das princesas no DVD? Ela adorava as princesas. E eu disse, sim, podemos. E ela... Mas foi uma coisa que ela decidiu, não foste tu que decidiste, foi ela que decidiu. Mas o que é que ela fez? Ela foi procurando como é que ela podia ser feliz. E se eu lhe tivesse dito que não, ela iria arranjar uma outra coisa qualquer. E ela ficou tão feliz por ver os DVDs como por ir à praia. Ela não ficou como nós ficamos, muitas vezes, não é? Ou é aquele restaurante que eu queria ir e já não conseguia, então vou ter um jantar péssimo. Ou é aquele já vestido... nada vai cair bem. Não é? Ou é, eu vim aqui para comer aquele prato, não me diga que já não há. E nós ficamos ali com uma azia e estamos num restaurante que se calhar 95% da população mundial pagava para estar ali, não é? Ou dava tudo para estar ali, e nós estamos ali com uma azia e perdes aquele momento porque tu associas a tua felicidade a algo, percebes? As crianças fazem isso de uma forma natural, elas apenas e só querem ser felizes, não depende de algo, e elas arranjam forma, e a Nonô, nos treinamentos que ela teve e tudo o que ela viveu, ela encontrou sempre uma forma de encontrar a felicidade, ela fosse de que forma fosse. Mas acho que ela tem a quem sair, porque, pelo que eu percebi, e tentei conhecer-te um bocadinho melhor ainda antes da entrevista, por isso é que pedi para me enviares alguma informação sobre ti, como eu expliquei no início,
Nós cruzámos várias vezes, desde que foi diagnosticado o problema da Nono, que foi quando eu passei a acompanhar a vossa vida e que partilhei muito daquilo que se ia passando com vocês, mas que na realidade nós não nos conhecemos, não somos amigos de casa um do outro, portanto não mantemos assim um contacto muito físico e muito próximo, apesar de termos passado uma noite juntos no aeroporto de Lisboa, o ano passado, ou há 2 anos. Não se podia dizer agora. Não se podia dizer agora, mas acabámos por dizer, já vamos explicar porquê. Um outro projeto também muito interessante, que é o Projeto Amélia, e que também já lá vamos, lá está a tua vida dedicada um bocadinho a ajudar os outros. Mas uma das coisas que vinha no press, que tu me enviaste mini biografia, o que lhe quero chamar, é que houve uma dada altura da tua vida, e por isso é que eu acho que a Nono sai a ti em ser assim tão obstinada e tão determinada em ser feliz, que tu dizes que mudaste de vida, que era uma coisa que eu não sabia, que aos 35 anos, que é uma idade em que já temos normalmente a nossa vida mais ou menos estabelecida, tu tinhas, não é? Trabalhavas numa empresa... Não sei o que é que fazias, no Montijo, grande Montijo, claro, Margem Sul forever. Tu decidiste mudar a tua vida por completo para seres realmente feliz. Sim. Conta-me o que é que fazias e o que é que passaste a fazer. Como é que encontraste essa felicidade? Como é que chegaste até ao coaching e como é que percebeste que era por aí que querias seguir com a tua vida? Olha, antes de mais tenho que te dizer que eu hoje, olhando para trás, aquilo que eu fiz eu considero uma loucura. Porque tinhas uma coisa super estável porque tinha uma empresa que em parte era minha, trabalhava com o meu pai e com o meu irmão, que têm as suas coisas boas e têm as suas coisas menos boas. Não sou muito apologista de misturar família com trabalho, porque acho que há tantas aquilo... Lá está, se não tens uma inteligência emocional muito forte, se não estás muito bem contigo, é complicado, que era o caso. Que podes destruir relações familiares. Exatamente, não é? Exatamente. Como é que eu chego até aí? Ou seja, eu em menino, eu tinha um sonho que lembro-me claramente, mas que me esqueci dele. É giro como é que nós nos esquecemos às vezes de coisas que são tão importantes para nós, que esse sonho era ser médico. Eu queria ser médico, queria ser cirurgião. Eu sempre fui muito de querer ajudar os outros, de querer... Eu lembro-me que uma vez... numa viagem para o Alentejo, nós vinhamos de carro e estava um homem que tinha caído de moto e estava no meio da estrada. E o meu pai eu devia ter os meus 10, 11 anos e eu sou o primeiro que sai do carro a ir a correr e não lá... Não fazia nada confusão, aquelas coisas de fraturas e sangues e não sei o quê. Não, o meu próprio pai ficou tipo ao longe, vê lá filho, e eu saí, portanto eu tinha pai uns 10, 11 anos. Só que entretanto, nós tínhamos um negócio nosso e os nossos pais, claro, querem sempre de alguma forma que os filhos continuem, não é? O meu irmão já lá estava e o meu pai foi-me gentilmente influenciando, convidando, encaminhando como quem não quer a coisa, não é? Pronto. E acabei por estar lá durante 13 anos. E como tu mencionaste há pouco, quando estamos com família, às vezes as coisas são menos fáceis. Pronto, e a minha infância, e é uma coisa que eu também falo e que eu também partilho de uma forma aberta, embora eu saiba que os meus pais que me amaram muito e que me amaram da melhor forma que eles o souberam fazer, mas digamos que eu tive uma família com alguns desafios, ok? Não foi um exemplo em termos de a família, e sei hoje perfeitamente que eles fizeram, porque eles próprios também viveram as suas dificuldades. Claro, era aquilo que eles sabiam fazer. Exatamente. Ponto. Mas que de alguma forma nos marcam, não é? Que de alguma forma nos marcam. Então eu desde muito novo, que lá está, que eu tive uma escolha em ser vítima ou ser guerreiro. Porque vivi sempre por muita dor. Eu tive um abuso sexual com 7 anos por uma mulher. Portanto, eu normalmente brinco que perdi a minha virgindade com 7 anos. Ok. É um facto. Era familiar? Desculpa, não, era uma vizinha numa rua onde... Mas com 7 anos eras mesmo muito, muito, muito pequenino, eras criança. Sim. E tens memória desse episódio? Lembro-me dela fazer umas brincadeiras comigo em cima do lava-loiça na cozinha dela. Lembro. Mas foi algo que lá está, vivi aquilo ficou ali, depois anos mais tarde, foi para aí mais ou menos por essa altura, 30 e tal anos, é que aquilo me veio de novo e foi algo que eu nunca... Ou seja, nunca Mas contaste a alguém na altura ou não tinhas essa percepção de que era uma coisa que não era permitida? Não, eu fiz nessa altura, quando eu saí, ou ainda nos últimos anos em que eu estive na empresa, eu fiz terapia. E foi quando isso surgiu. Ou seja, eu trabalhei o meu relacionamento com os meus pais, com a minha mãe, e depois isso surgiu porque aquilo veio de uma memória
em que eu ficava com essa senhora, que nem sei quem é, nem sei o nome dela, quando os meus pais iam a algum lado, nós estávamos lá no Alentejo e deixavam-me tipo com ela. Tipo uma alguém que era... babysitter, não era, mas tomava conta de sim, ti. Ok. sim. Mais tarde, aquilo que hoje em dia que se chama bullying, naquela altura que era normal, a gente levava porrada na escola, na rua e pronto, e segue em Naquela frente. altura não era bullying, era Não era normal bullying, isso era acontecer nas normal. escolas, eu lembro-me. Sim, infelizmente ainda não era bullying. Vivi também de perto a perda de um amigo de infância que de alguma forma eu me culpabilizei. Ele suicidou-se com 19 anos por causa da droga e eu no último ano da vida dele foi o ano em que eu comecei a trabalhar. E então afastei-me a toda a gente. E quando ele parte, eu culpabilizei-me. Achaste que o tinhas abandonado? De alguma forma, que se eu pudesse ter estado mais próximo, lá está esta... Mais presente, talvez pudesses ter esta minha percebido vontade, que aquilo sim, ia para ali. Não é? Esta minha vontade sempre de ajudar os outros. A minha mãe teve uma relação de amor obsessivo comigo, portanto, ou era à maneira dela a bem, ou era a mal. Portanto, passei por muita dor. E eu tive que me tornar guerreiro para isso, não é? Porque escolheste não ser uma vítima. Porque escolhi não ser uma vítima. Mas sem a consciência. Até porque, mais uma vez, nós, por aquilo que nós vamos vivendo, nós achamos normal. E eu achava que aquilo que era normal. Não é? Mas em que ponto da tua vida é que tu percebeste? Não, isto não é normal, eu não estou feliz, eu quero ser feliz. Quando o meu avô me faz aquela questão. Okay. Quando o meu avô me faz aquela questão. Foi nos teus 35 anos? 33. Foi em 2005, quando o meu avô parte e ele me faz aquela questão e aquilo foi tipo estás a ver? Um rewind. E tu começas a ver, pois é, eu queria ser médico. Pois é, e eu vivi isto. E passei isto. E depois aconteceu isto. São coisas que vão ficando adormecidas ao longo do tempo, não é? Aquilo que eu chamo a Pandora Box, a caixa de Pandora, não é? Tu vais pondo coisas ali, depois há um dia em que há uma coisa que abre. E quando aquilo abre, sai tudo e tu dizes, e agora? O que é que eu faço com isto tudo? Exatamente. Isto foi, eu tinha 33, o meu avô parte em 2005, em 2006. Portanto, eu nessa altura começo logo com terapia, com coaching. E depois ouço falar desse tal senhor, que era o Tony Robbins, pela mãe da Nono, que me fala um dia nele. Nessa semana eu leio um artigo sobre ele numa revista, faço uma busca, ele aparece no YouTube, eu meto ainda não o vídeo sabias bem dele. O que era o coaching, ou já sabias o que era? Não, nessa altura já estava como cliente, ok? A viver um próprio processo de coaching. Entretanto, vejo aquele vídeo dele, uma TED Talk dele, e o homem parecia que estava a falar para mim. Tudo o que ele dizia, aquilo para mim era... Pois é, bem... Fui ver o que é que ele ia fazer, vejo que ele tem um evento em Nova Iorque, compro bilhete, avião, hotel e pimba. Nem pensaste duas vezes? Não, nem uma sequer. Aquilo foi tipo, vamos embora. E aquilo que eu vivi, aquilo que eu experienciei naquele evento foi algo ou seja, acumulado com tudo aquilo que eu já tinha feito. Claro. Ou seja, o ganho da consciência pelo coaching, pela terapia, e o chegar ali, estás imerso a 4 dias, onde vives 12, 14 horas em alta energia, sempre a pensar para dentro, não é? A pensar verdadeiramente, não é? Não é aquilo que a gente faz, que a gente pensa, mas não pensa. E outro dia houve alguém que num evento ficou muito chocado comigo. Mas quem é que lhe disse assim que eu que não penso? Não é? Porque ficou muito chocado porque eu disse que a gente pensa, mas de facto não pensa, porque normalmente pensamos sempre para o negativo, não para a solução, não é? E eu lembro-me que no último dia, quando o evento acaba, eu em lágrimas, porque tinha vivido algo transformacional, e eu aponto para o palco e digo, foi para isto que eu nasci. Um dia eu vou estar ali em cima a fazer isto. Mas disseste isso a ti ou disse a alguém ou em voz alta ou para ele? A mim, e disse, nós tínhamos criado um grupo de 4 pessoas, que éramos 3 homens e uma miúda portuguesa que estava a viver na Austrália, e tínhamos feito uma irmandade ali, não é? E estávamos todos muito emocionados com tudo aquilo que tínhamos vivido ali, e eu disse isso para mim e para eles. Um dia eu vou estar lá em cima. Foi para isto é que eu nasci, é isto é que eu quero fazer. E isto foi em abril de 2007. E eu em junho de 2007 saí da empresa e para fazer aquilo que eu faço hoje. Como é que se ganha coragem para tomar essa atitude, para dar esse passo em frente? Para já, porque
tiveste que enfrentar o teu pai e o teu irmão, Sim. não é? Que estavam contigo na empresa. E depois porque ias fazer uma coisa que é encarada por muita gente, agora já não tanto, mas tem sido encarada por muita gente, e eu vejo isso nas pessoas à minha volta, como um não trabalho. Sim. Não é? Parece que o coaching é visto como uma coisa muito no ar, que ninguém sabe muito bem o que é, que não é uma coisa palpável. Sim. O que é que tu tens a dizer, para já, antes dessa pergunta de como é que tivesse essa coragem para saltar fora de uma coisa aparentemente estável, o que é que tu dizes às pessoas que encaram o coaching como um não trabalho? Bem, isso tem a ver, sem dúvida nenhuma, com a forma como tu olhas para o que é trabalho e não trabalho. Exatamente. Não é? E eu lembro-me, voltando aqui um pouco atrás, eu Sim. lembro-me do meu avô. Eu muitas vezes, quando ia visitar, e nessa altura eu estava na área corporativa, indústria, né? Portanto andava sempre de fato com as minhas não sei quantas gravatas, e o meu avô via-me: "Ó filho, mas o que é que tu fazes? Eu não percebo o que é que tu fazes", porque para o meu avô trabalho era o quê? Arregaçar as mangas, Claro, ter ir à causa, luta, enxada, fazer, não é? claro. Terra, gado, isso é que era. Portanto, o coaching é a mesma coisa, não é? Nós, quando olhamos e vemos alguém que entra numa empresa, senta-se à frente, ou o líder está 1h30 com ele e basicamente fala, porque é isso que um coach faz, não é? Coloca questões, e eles Faz-te olhar para dentro. Faz-te olhar para dentro. Só que o que é que o coach faz? O coach faz com que a pessoa, naquela hora ou naquela 1h30, ela pare. Ela não tem o telemóvel, não tem o mail, não tem a secretária, não tem a nada que a equipa, distraia. nada. E ela, naquele momento, está a pensar de uma forma direcionada. E não é direcionada para o problema, que é aquilo que nós normalmente... porque é que eu estou a viver isto? Porque é que me aconteceu? O que é que eu vou fazer? E agora? Não. O coach ali vai-te ajudar. Como ele, primeiro, está desligado emocionalmente. E atenção que o coaching não é só para resolver problemas. Há muitas pessoas que pensam que o coaching é só para resolver problemas. Não. O coaching é, acima de tudo, para duas coisas. Para tu alcançares resultado e seres mais feliz. Ponto. Eu faço coaching hoje em dia a diretores gerais, a CEOs, pessoas de multinacionais de grande nome, e que eu próprio, quando as entrevisto a primeira vez, eu digo: ok, este vai ser daqueles processos de coaching que, de facto, problemas não há. Ele quer, de facto, ser melhor, quer produzir mais, quer ter mais aquilo que hoje em dia se chama mais alta performance, mais alto desempenho, mais resultados. Portanto, e há muitas pessoas que não entendem isso, é lógico. Pagas, e muitas vezes, fortunas a um coach para estar à tua frente, mas que ele, de facto, te faz pensar de uma forma direcionada, assertiva, e como ele não está ligado emocionalmente àquilo que tu estás a viver, ele, como tem também as ferramentas que tu não tens, ele consegue-te colocar as perguntas certas que te vão levar para aquele pensamento que tu dizes: mas como é que eu não cheguei aqui antes? Sozinho. Não é? Como é que eu preciso de um coach para chegar Agora, aqui? há muita gente que também me diz: Jorge, mas porquê é que tu ainda tens um coach? Porque, de facto, nós temos dentro de nós aquilo que tu dizias há pouco, aquela parte de nós que nos está sempre a puxar para baixo. Para o conforto, para o quentinho, não é? E eu, por muitas ferramentas que tenho, essa parte de nós, que eu chamo-lhe o sabotador, chamo-lhe a vítima, chamo-lhe o juiz, da mesma forma, ou seja, quanto mais eu cresço enquanto coach, mais eles crescem, porque eles, ou seja, eu conheço esta ferramenta nova e eles vão, então deixa-me cá arranjar maneira de alterar aquela ferramenta. E então vão-se equiparando, percebes? Portanto, eu próprio preciso muitas vezes ter alguém de fora, o meu coach, que me vai fazer algumas questões que eu próprio não consigo fazê-las a mim próprio. E percebes como é que hoje em dia, olhando para ti com 33 anos, com 35, que foi nessa altura que tu mudaste a tua vida, voltamos à outra questão que eu te queria colocar, tu consegues entender onde é que foste arranjar forças para mudar a tua vida e para informar o teu pai da tua decisão, basicamente, porque tu não lhe pediste uma opinião, tu informaste o teu pai, certo, que querias sair, que ias mudar. E foi, quer dizer, não foi do nada. Eu já há muito tempo que andava a dizer que não estava feliz, que não me identificava com algumas coisas. Eu era alguém... Este Jorge que tu vês aqui hoje é um Jorge que foi feito por mim. Foi forjado através da dor, ou seja, foi forjado com amor através da dor. Eu era um Jorge diferente, lá está. Guerreiro, extremamente forte, extremamente viril. Quem me fizesse frente, eu arrebentava com ele, ou era a minha maneira, tipo Mourinho, it's my way or the highway, ou então it's my way. Tínhamos confrontos muito, muito fortes, era alguém muito... não te consigo imaginar assim, é engraçado. Muito voraz, mas era. Só este Jorge. Mas era. Para teres uma ideia, eu tinha uma tendência para partir a comandos de ar-condicionado no meio de reuniões quando as coisas não corriam bem.
Ao menos eram só os ar-condicionados e os comandos dos ar-condicionados. Não foi só porque uma vez arranquei um quadro branco de uma parede, mas pronto. Mas enquanto eram coisas, pronto, estava tudo bem, sim. não é? Agora, o que é que me fez mudar? Lá está, porque é que eu era assim? Eu era uma capa de proteção que eu tinha criado, não é? Portanto, eu não tinha autoestima, não tinha estrutura, em virtude de tudo o que eu vivia, então criei uma capa de ego, de proteção, onde ninguém entrava. Porque... E este aguentando assim. Exatamente. Mas sobrevivendo, é isso? Sobrevivendo, exatamente. Não ia vivendo, ia sobrevivendo. Mas se tu me perguntares assim, eras infeliz? Não, não era. Mas não era porque... Feliz. Exatamente. Porque, e eu hoje digo, eu até aos 33, 35 anos eu não pensava. Eu agia. Quando algo estava mal, eu fazia algo, percebes? Para não sentir, para não olhar, para não pensar o que é que... Eu fazia algo. Até que lá está, quando o meu avô parte, deixa-me essa questão e eu aí começo a pensar. E a coragem, onde é que eu a fui buscar? Fui buscá-la à dor. Porque eu, de facto, cheguei a uma altura ali, eu era alguém... Como sou hoje ainda, de me levantar cedo, fazer viagens de carro. Eu num mês cheguei a fazer 10 mil quilómetros, ou seja, eu era daqueles que ia para o Porto, chegava ao Porto, não sei o quê, vinha, voltava 3 horas, dormia 2, 3 horas, levantava-me, Algarve, vinha, Coimbra. Uma mensagem às 5h45 da manhã, acho que foi. Sim, hoje acordei, eram 4h55, sim. Eu pensei, o que é que eles também estão a fazer acordado a esta hora? Porque eu comecei a fazer meditação agora há pouco tempo. E uma das coisas que eu aprendi é a saudação ao sol, não é? Que tem que ser entre as 3 e as 6 da manhã. Eu pensei logo, este homem vai saudar o sol por mais um dia abençoado, por estar a levar... Ninguém se levanta a essa hora, quer dizer, é contra a natura, não é? Eu criei este hábito recentemente, desde outubro, de me levantar às 5. Tenho ali aquilo que eu chamo a minha manhã lendária. Todos os dias te levantas a essa hora? O Jorge Antigo dizia, tem que ser todos os dias. Este Jorge diz, não, há dias em que me sinto cansado e que durmo mais uma hora. Ou assim. Sim, mais uma hora, ou mais 2 horas, ou mais 3 horas, quando é necessário, que por acaso aconteceu esta semana. Houve ali um dia que eu me senti, não, eu preciso de mais sono. Voltando à tua questão, onde é que eu fui buscar coragem? Ou seja, todos nós, o ser humano é movido por dois fatores, ou pela dor, ou pelo prazer, não é? Só que o ser humano pensa que é inteligente, mas não, ele é um bocadinho burro, se não for muito, porque é preciso muito mais dor para mudarmos do que prazer, não é? Porque senão a gente sabe que se fizéssemos, sei lá, exercício físico, tínhamos uma vida melhor e então fazíamos todos os dias. Mas não, por aí, exercício físico, custa, e não tenho paciência, vou ter que ir assim, para o ginásio. Tempo, claro, mas depois há um dia que a gente... Vou fazer exercício físico todos os dias agora, não é? Porque tivemos a dor, não é? Exato. Então a dor normalmente é aquilo que te faz mudar. E eu fui tomando consciência de uma série de coisas. E foram várias coisas. Foi a nível profissional e foi o fim de um relacionamento que eu tive de 10 anos. Em que eu, quando acabo esse relacionamento, eu já não era feliz nos últimos 2 anos e fui cobarde, que fui-me mantendo. E quando eu acabo esse relacionamento foi uma conjugação de várias coisas que fez lá estar a abrir aquela tal caixa. Foi essa questão do meu avô, claro. Foi o facto de, em termos profissionais, aquilo já haver muito confronto em termos de visão, de forma de estar, para onde é que a empresa ia, o que é que nós devíamos fazer. E foi depois o fim desse relacionamento que me fez sentir culpado, porque ao fim e ao cabo tinha tido alguém comigo 10 anos e todo o investimento que quis investimento, carreta, tempo, portanto, tínhamos casa claro. Já no Montijo. Óbvio, não é? Tinha que margem ser, claro. Claro. E isso tudo fez com que eu parasse. E quando eu parei, eu tive muito perto, se é que não tive, que foi depois quando eu vou para terapia, coaching e tudo mais, tive muito perto de estar com uma depressão. Eu era aquele gajo, eu dizia, depressão? Não é, isso não existe, não é doença, que é isso? Claro. Mas é trabalhar. Mas é trabalhar depressão. Você sabe lá o que é que você tem a boa vida. Aguentando, até que chegou a um ponto em que tiveste que pensar na tua vida. Tive que pensar na minha vida. E depois, quando tu paras e pensas, normalmente não pensas coisas boas. Não pensas. Não. Onde diz assim, ora, vamos lá ver, eu fiz isto tudo errado, boa, agora vou fazer tudo certo. Não, vais para a culpa. Aí, para que é que eu fiz aquilo? Aí, aconteceu-me aquilo. Aí, não sei o que mais. Porque és movido a medo, lá está, é o que estavas a dizer. Sim. E como tens sempre medo do desconhecido e do que aí vem, porque não sabes o que é, acabas às vezes por te contrair e por não fazeres aquilo que realmente queres. Porquê? Porque tens medo, porque tens receio, porque muitas das vezes não acreditas que vais ser capaz. Isso aconteceu contigo também? Sim, claro
claro que sim. Ainda hoje, ou seja, eu vou lançar uma série de coisas novas este ano. Uma delas é este podcast, outra é o próprio canal do YouTube, que vai ter o mesmo nome. E muitas vezes tens aquela voz, mas quem és tu para lançares uma coisa que vai ser vista por milhares? Mas quem é que tu pensas que és que vais dizer? Mas quem és tu para subires a um palco com 4.000 pessoas? Essa voz vai estar sempre lá, percebes? Quando aquilo que tens que pensar é, mas por que não? Mas exatamente, não é? Mas porque não não eu? Porque não? Exatamente. Caramba! E é isso mesmo, é tu usares, porque ao fim e ao cabo, nós conseguimos entender duas coisas. Primeiro, o medo é tão normal como a coragem. Aliás, a coragem só existe por culpa do medo. Claro. Porque se não tivéssemos medo, também não tínhamos coragem, não é? Porque fazíamos as coisas, não era preciso coragem. Era natural. Não é? Portanto, uma depende de outra. E aquelas pessoas, não, ele é muito corajoso. As pessoas mais corajosas são as que têm mais medo. Sim, não é? Verdade. Agora, não sei pensar, não, ele é muito corajoso, não tem medo. Tem medo. Quem não tem medo é louco. Quem não tem medo é louco. Não é? Quem não tem medo mete-se à frente de um autocarro porque pensa que o vai parar, ou seja, aquilo que for, não é? Ou salta de um avião sem paraquedas. Não é? Saltar de avião, tudo bem para ti. Sem paraquedas é que não pode ser. Sem paraquedas já lá é vamos que não. Também sem falar paraquedas é que coisas é mais que não. radicais. Portanto, a coragem veio dessa dor, a dor que eu senti de já não estar bem com aquilo que eu fazia e de um dia, eu lembro-me deste dia de eu ter, ou seja, eu era alguém que acordava ao primeiro toque, dormisse as horas que fosse, era alguém que tinha uma energia, lá está, como eu te disse há pouco, e como sou hoje ainda, fazer várias coisas em simultâneo, sempre horas, durmo pouco. E houve ali uma altura em que era preciso um guindastre, uma grua, percebes? Aquilo tocava e eu, pimba. E houve um dia que eu, após não sei quantas mil vezes, eu acordo, olho-me ao espelho e lembro-me claramente desta imagem. E fiz 3 questões. Quem é que tu és? O que é que andas aqui a fazer? E o que é que vais cá deixar? E fiquei chocado que não tinha resposta para as 3. Ainda não eras pai nessa altura? Não. Isto foi antes até de conhecer a mãe da Nono, a Vanessa. Quem é que eu sou? Pois, Não sabias responder a isso? Não. O que é que andas aqui a fazer? Olha, ando a vender, lidero pessoas, faço isto, faço aquilo. Sim, mas o que é que andas aqui a fazer? De facto. O que é que vais cá deixar? Faço ideia. Percebes? E aí foi, tipo, aquele grande clique foi, se calhar estas perguntas é importante teres resposta para elas, não é? E vais à procura. Mas lá está, quando vais à procura, tu não vais logo procurar aquilo que é bom. Tu vais remexer na porcaria toda. Até porque nós preferimos sempre a certeza da infelicidade à incerteza da felicidade. Okay? Eu sei que estou mal. Então, mas eu não sei se eu consigo estar bem. Lá está. É o medo desconhecido que eu te dizia há bocadinho. Que é inato e que é natural. Todos nós temos isso. E que é natural. Só que é assim, já acho que foi Jung. Jung tem uma frase que é: aquilo que nós resistimos, aquilo que tu resistes, persiste. Não é? Quando tu mais lutas com esse medo, eu normalmente faço isto assim, mete-me lá aqui a tua mão. É ver, olha, porquê é que estás a fazer força? Porque estás a fazer força também? Pronto. Agora, se não tivesses feito força, sabes o que é que eu fazia que não vou fazer, porque senão a gente arranca os micros? Dava-te um abracinho. E a gente chegava um ao pé do outro. Pronto. É isto que nós fazemos. Ao medo, a gente resiste, a gente luta. E quanto mais tu empurras, porque o medo só existe para nos proteger. Quando eu estou prestes a subir a palco, o Jorge Antigo, quando eu inicio esta minha vida pelo coaching, eu cada vez que subia a palco, eu estava acagaçadíssimo, nervoso. E o que é que eu estou aqui a fazer? E agora? E se eu erro? E lutava porque eu não queria sentir esse medo. Então, o resiste. Mas o medo estava ali tipo, sobe, mas prepara-te, faz o teu melhor. Ou seja, é um avisador. Nós é que olhamos para o medo como algo negativo. Eu hoje em dia tenho exatamente o mesmo medo, só que quem me vê diz, mas como é que tu tens medo? Tenho. Só que eu automaticamente, quando subo a palco, não é isso, nem é controlado. Eu sei que ele está ali e eu deixo estar. E tu provavelmente ouviste já isto porque lidas com artistas. Com público e com palco também. E provavelmente tu já viveste e já ouviste isto. Também estou a ouvir falar e estou a sentir aquilo que também sinto normalmente, ou quando atuo como DJ, ou quando falo também para uma multidão de pessoas.
E está sempre lá aquele nervoso, eu costumo chamar-lhe um nervoso miudinho, eu não digo bem que seja medo, mas sim, mas há aquele medo de falhar, Sim, tu tens sim, sempre medo de falhar. Sim, tens que ter, porque e isso... nem é por ti, é pelos outros. Exatamente, o porque isso é o que te faz respeitar o público. Sim, aquilo que as pessoas vão achar de ti, se tu falhares. Porque nem é tanto connosco, aquilo que eu sinto muitas vezes é isso. Sim. Não é o falhar, não é por mim, nem é pelos outros. E isso é errado. Tu estás sempre a pensar nos outros. Eu já não estou aí. Eu hoje em dia vivo a minha vida de pá, quem gosta, gosta, quem não gosta, está tudo bem. Claro, não podes fazer. Eu não dizer, tudo bem, papi. E eu digo, tudo bem. Não gostas? Está tudo bem. Está tudo bem. Agora, eu hoje olho para o medo e sinto exatamente o mesmo medo. E aliás, no dia, e eu digo isto sempre, no dia em que eu não sentir medo, quando eu subir a um palco para falar para uma pessoa ou para 5.000, algo está errado. É porque eu estou toldado pelo ego, estou toldado pela vaidade, penso que sou o maior e é no dia que eu vou cair ao comprido. Então eu hoje em dia sinto esse medo e de facto aquilo que acontece é automaticamente eu condoço não sei o quê, não sei o que mais e agora convosco Jorge Coutinho, eu meto o pé em cima da palco, desapareceu. E ali naquele momento é como se entrasse algo em mim, como se eu entrasse dentro de outro Jorge e pau, o medo não existe e transforma-se em garra de fazer em aquilo força, como deve ser. Sim. Em energia, em entrega. Mas aquilo que eu sinto, e trabalhando também com o público e também subindo a palcos, é que, e voltamos ao início da nossa conversa, tudo isto é uma questão de treino. Tudo isto é uma questão de habituação, não é uma coisa que nos seja natural, esse autocontrole todo. Claro que não. Tu tens que aprender a conviver com isso, tens que aprender a fazer isso. Claro. Eu quando eu subi a palco pela primeira vez em 2007 e era para aí 50 pessoas, eu tinha as mãos completamente encharcadas, a boca seca, visão túnel. Eu falava assim com esta velocidade porque queria dizer tudo aquilo que tinha a dizer para sair de palco o mais rápido possível. Rapidamente. Queremos acabar com isto, não é? E mesmo assim, é curioso que eu fiz tudo aquilo e eu hoje gostava de ver esse vídeo porque ia me desmanchar a rir. Mesmo assim, tive pessoas que vieram ter comigo e disseram adorei. Foi você, foi honesto, adorei. Porque conseguiste transmitir aquilo a que te propuseste transmitir e conseguiste controlar esse teu medo. Não te vou perguntar, ia perguntar, mas não vou perguntar se és uma pessoa sem medo, porque já percebi que continuas a ter o medo, consegues controlá-lo de uma forma. E no dia que eu não tiver medo, aliás, eu adoro ter medo porque significa que eu vou ter que sair fora da minha zona de conforto, logo vou aprender, logo vou crescer e vou errar. Mas és uma pessoa que, continuando a ter medo, gostas de te desafiar. E eu percebi isso também. Constantemente. Por aquilo que tu me enviaste, pela informação que me enviaste, por aquilo que eu vi aqui na tua casa, há algumas coisas que estão ali no teu escritório, nomeadamente uma fotografia tua no céu. Sim. Portanto, há bocadinho tu disseste que nós vimos lá de cima e que depois eventualmente havemos de regressar. Tu gostas de passear lá por cima? Gosto. É um território que te é familiar, digamos assim? Eu sei que é uma pergunta muito fácil. Já não salto há uns bons anos. Mas já fizeste muitos saltos. Já tenho 600 e qualquer coisa de saltos, 660, 670 saltos. Fui campeão nacional 3 vezes. Isso é inacreditável, isso eu não sabia, fiquei a saber hoje, depois de ver ali a tua fotografia. De um desporto que é Formation Skydiving, ou seja, Four-Way Formation Skydiving, que então, é voo de formação a 4. Nós fazemos figuras. E é essa foto que está ali no teu. Exatamente, temos coreografias que nós fazemos no ar. E a queda livre é liberdade, é voar na verdadeira ascensão à própria palavra. Porquê? Porque não tens motores, não tens asas, é o teu corpo e o vento, não é? E tu conseguires controlar o teu movimento no ar, aquilo que é o rush, estás a cair a 220, 240 km/h, portanto é uma explosão de adrenalina. Eu normalmente eu fiz mergulho. E eu dizia muitas vezes que mergulho é música clássica, não é? Tudo muito calmo, e paraquedismo é heavy metal. Eu, adrenalina é rush. Heavy metal, paraquedismo não é para mim, acho que não saltaria. Mas olha que é algo. Toda a gente diz que é espetacular, por é uma sensação única. Coisa que faças de risco, e eu fiz muita coisa, mas paraquedismo é the ultimate experience. E não se sente medo quando se salta? Claro, eu lembro-me até ao salto de 50, depois já era normal, eu punha aquilo tipo mochila, né? punha o arnês às costas e já era tipo normal. Mas eu lembro-me que até ao salto de 50, lá está, o medo, e foi uma das
tomadas de consciência que eu tive depois de ir para esta área do coaching, eu assim, claro, eu já usava o medo assim. Eu subia, eu lembro-me que no primeiro salto, 0 de medo. Porquê? Porque era um sonho que eu tinha desde miúdo. Eu queria ser paraquedista. Então, quando primeiro salto, mas depois eu disse, peraí, isto não abre, isso o avião. Exato, pois era mais por aí que eu ia. Então, cada salto, eu lembro até mais ou menos até ao salto 50, eu, antes de saltar, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Mas porquê que eu insisto nisto? Mas porquê que eu insisto nisto? Então eu vinha à porta, olhava, via se havia nuvens, não sei o que, não sei o que mais. Eu só saltava com a segurança. Ou seja, mas lá está, o medo nunca me impediu. Eu verificava equipamento, tudo e mais alguma coisa, e saltava quando eu percepcionava que tinha garantidas as condições de segurança para fazer o meu salto. Se estava demasiado vento, se estavam nuvens e eu não via o chão, já não saltava. E chegava cá abaixo, a malta toda, não saltaste, és isto, és aquilo, e eu, está bem, e não saltei, e depois. Ou seja, eu já usava o medo a meu favor, nunca desisti. E depois, mais tarde, lá está aí, como tu disseste há pouco, torna-se treino. Ir para um avião, fazer um salto a 5.000 metros, era a mesma coisa que entrar para o meu carro, pôr o cinto, ligar a chave e... É tudo uma questão de treino. Mas tu és uma pessoa que gosta de se desafiar diariamente e a cada momento, pelo que eu percebi. Sim. Porque não só fazias salto, não é? Disseste também que já fizeste mergulho. Com tubarões. Com tubarões. Corres maratonas. Queres ser o próximo Ironman? Quero fazer um Ironman para o ano. Conta-me tudo. Um Ironman, para quem não sabe, são cerca de 4 km a nadar, são 190 ou 180 de bicicleta e 42 km. Tudo seguido. Ou seja, mais uma vez, é um desafio, mas quero associá-la a uma causa ligada ao cancro infantil. Eu já era para o fazer este ano, só que tive uma lesão no ano passado que precisei de ter. Lá está, porque como tu disseste agora, eu gosto de me desafiar. E o problema era que eu gostava de me desafiar em muita coisa ao mesmo tempo. E então ou fazia tudo com sempre muita intensidade ou então não fazia nada. Ou 8 ou 80. Exatamente. Hoje vou fazendo os 8 ou os 80 de cada vez. Okay. Percebes? Já não é tudo ao mesmo tempo. E então tive uma lesão que não foi grave em termos de... Não foi uma perna partida, com fratura exposta, não sei o quê. Não te permitiu dedicar-te aquilo a 100%, mas foi uma coisa não é? que me obrigou a parar. E dizer, ok, agora paras, descansas, não podes fazer nada, não podia correr, não podia fazer ginásio, nada. E isso fez com que eu parasse e pensasse. E também, como sou humano, embora tenha as técnicas todas, ao princípio não fui pensar coisas boas. Claro. Desatei numa sessão da porrada a mim próprio, mas pronto, mas que me fez bem, que me fez tomar essa consciência, e é aquilo que eu digo e que partilho muitas vezes, não há nada que nos aconteça que não tenha um propósito. Nós temos é que ter a paciência, e eu lembro-me, de dias, e foram algumas semanas aqui de luta interna, e eu, embora andasse aqui eu, mais o meu ego e mais os meus pensamentos, mas eu disse sempre, isto está a trazer uma coisa boa. Já podia ter acontecido, mas eu sei que vai acontecer. Até que houve aquele dia que lá tive a epifânia e que tive as lições que eu precisava. Portanto, então, adiei para 2020. E então, esse Ironman tem um nome, que é o Iron Dead, onde eu vou criar Vais ser tu a organizar? Não, eu irei vais correr. Ok. E certo. Quero criar um movimento, algo que... Mas esse nome Iron Dead foste tu que pensaste nele? Sim, por causa Iron Man, Dead, pai, Iron Dead, não é? Portanto, e quero ligá-lo a uma causa ou mais causas ligadas ao cancro infantil e, ou seja, usando o próximo livro também que vou lançar este ano, e eventos e tudo mais, ou seja, angariar fundos para essas causas e também, acima de tudo, porque não é só a parte do dinheiro que é importante, é as pessoas tomarem consciência... É a sensibilização. Eu que acho essa doença existe, e não é só isso, e que nos pode acontecer a todos. Porque a mim bateu-me à porta assim. Eu lembro-me que a Nuno foi diagnosticada em junho de 2013, no dia 14. A primeira dor que ela teve foi no dia 10, foi numa segunda-feira, e ela é diagnosticada na sexta-feira. E uma semana ou 2 semanas antes, eu tinha tido uma briga com a mãe, que era uma coisa normal em nós. Normal entre casal, sim. E nós estávamos a discutir por algo estúpido, como era também normal. E
A Vanessa, nessa altura, seguia no Facebook uma criança que não me recordo o nome, nem me recordo quem era, mas essa criança morreu devido ao cancro. E nós estávamos no meio, ou já tínhamos as coisas, e eu sei que ela vê, ele diz, ai, o não sei quantos morreu, e fica extremamente chocada. E eu, pá, no calor ainda da própria briga que estávamos a ter, eu digo, olha, estás a ver, isso é que é um problema. Isso é que é um problema, não é esta merda que nós estamos aqui. Exato. E espero que Deus nunca nos traga nada assim. 2 semanas depois... Murro no estômago. Acho que já não temos mesmo mais por onde fugir. Temos que falar do assunto mais presente na tua vida e que eu sinto que te formou mais como pessoa que és hoje em dia. Corrige-me se eu estiver errada. Mas lá está, nós não nos conhecemos assim tão bem, estamos a conhecer-nos agora um bocadinho mais. E deixa-me dizer-te, antes de fazer algumas perguntas sobre a Nono, porque já vi que a tens espalhada aqui pela tua casa, inclusive tens o cão que era da Nono, que ainda é da Nono, não vamos falar no passado, que ainda é da Nono. Deixa-me explicar-te o porquê de ter aceito este teu convite, antes de mais nada. É porque eu sempre me senti muito próxima de vocês, apesar de nós nunca termos sido, na verdade, próximos, que é uma coisa estranha, que nós não fomos nunca muito próximos. Sim. Mas eu, pelo menos, sempre senti, e depois percebi também a falar com a Vanessa, que ela sentia o mesmo. Eu sempre me senti muito próxima da vossa família e sempre me senti muito próxima da Nono, por várias razões. Porque também tenho uma filha, Leonor, que tem pouquíssimo tempo de diferença da tua No. Também a tratamos por Nozinha. Tu há bocadinho falaste em Nozinha e eu até senti aqui um aperto no coração, porque é como nós tratamos a nossa No desde sempre, apesar da vossa ser Nono e a minha só No, mas o Nozinha... É um termo muito carinhoso lá em casa e que ainda hoje ela, na pré-adolescência, com 12 anos e meio, ainda tratamos por Nozinha, ela fica um bocadinho incomodada. Portanto, eu tinha uma Leonor e isso bate-me forte quando tu sabes... É sempre estranho quando tu sabes que há uma criança que está a sofrer, mas ainda para mais quando é uma criança muito parecida com a tua em muitos aspectos e a forma dela falar e a desenvoltura dela e aquelas coisas engraçadas que ela dizia, ela era muito parecida com a minha Noa. Portanto, não só isso me aproximou de vocês, como o ano em que tudo aconteceu. Há pouco dizias que tinha sido em 2013 e bateu-me aqui de repente uma coisa, porque 2013 foi um ano agridoce para mim. Foi o ano em que eu lancei o livro sobre a minha filha e tu também acabaste por lançar depois um livro sobre a tua Nono, o meu um bocadinho mais feliz do que o teu, não é? Porque não passei por aquilo que vocês passaram, mas foi o ano em que eu tive 2 perdas muito grandes na minha vida, nada comparadas com a vossa, mas que as senti na pele. Perdi um filho, ainda na barriga, portanto é muito diferente, e perdi um tio muito próximo, porque era meu padrinho de batismo, o irmão mais novo do meu pai, morreu com 40 e poucos anos, perdi-o para o cancro também, e morreu nos meus braços, no IPO em Lisboa. Portanto foi um ano muito difícil, com várias coisas que, parecendo que não, me ligaram a vocês. O cancro, a perda de um filho, apesar de ser um embrião, a perda de uma pessoa próxima que me morreu nos braços, que eu nunca tinha visto uma pessoa morrer, não é? Tu vês as pessoas a sofrer à tua volta, mas nunca tens a percepção de como é realmente uma pessoa morrer nos teus braços. E eu senti isso na pele também e ainda hoje tenho essa memória muito viva. Não consegui nunca ultrapassar, e acho que nunca vou ultrapassar, tenho sempre essa memória do meu tio. Portanto, foi um ano muito complicado. Foi o ano em que vocês tiveram esse vosso murro no estômago, em que souberam que a vossa filha tinha um tumor com 4 anos. Uhum. E que a partir daí a vossa vida mudou completamente. Sim. E passou a ser ainda mais em função dela. Portanto, aquilo que te pergunto primeiro, antes de mais nada, é: se voltasses agora atrás, o que é que tinhas feito de diferente? E depois já vais contar tudo aquilo que fizeste, mas agora, olhando para ti naquela altura, o que é que tinhas feito de diferente em relação à Nono? Não teria feito nada de diferente, até porque se tivesse feito diferente... E eis que aparece o Gaudi, o cão da Nono. O cão da Nono. Que sentiu o chamamento do pai. Olha, portanto, acho que ele devia fazer parte deste podcast. E agora vou-te mandar embora, está bem? Eu acho que ele não quer ir, eu acho que ele quer continuar, porque percebemos que estamos a falar dela. Da Nono, eventualmente sim. E estava-te a explicar isso, que aceitei este convite porque sempre gostei muito de vocês, sempre gostei muito dela, sei que ela era minha ouvinte e que ouvia as minhas emissões, sim. E que gostava de diálogo, a Rosinha, sim.
E por isso agradeço-te por me dares a oportunidade de te conhecer um bocadinho melhor e de te ouvir a falar na primeira pessoa sobre ti e sobre a relação que tinhas com a NoNo. Portanto, agora sim, a pergunta, o que é que farias diferente? Eu hoje, é curioso que essa é uma questão que eu faço em palestras minhas para o público e normalmente quando falo do erro, do nosso passado, da culpa que nós muitas vezes temos por aquilo que fizemos, que não fizemos, que dissemos, que nos disseram, que blá, 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 e que muitos de nós dizemos sempre ou temos algo na nossa vida em que temos ressentimento, ou que temos dor, ou que temos mágoa e dizemos se eu voltasse atrás faria diferente. Eu não faria nada diferente. Até porque tenho a consciência que eu fiz o meu melhor, embora muitas vezes não fosse, mas sei que naquela altura foi o meu melhor, eu não sabia fazer diferente. E se eu mudasse alguma coisa, não seria este Jorge que está aqui, seria uma outra versão. E eu, como estou bem com o meu passado, o que não quer dizer que tudo o que eu tenha feito tenha sido bom, e que tudo o que eu tenha feito tenha sido correto, que não, sou humano, errei muito, também como pai, também como marido da mãe da NoNo. No entanto, isso fez tudo parte, isso fez com que eu hoje me olhasse ao espelho e amasse aquilo que eu vejo ao lado de lá. Eu hoje tenho orgulho, quando me vejo ao espelho e quando me olho aos olhos, tenho muito orgulho em mim, gosto muito daquilo que vejo, amo-me verdadeiramente. Também é uma questão que eu faço às vezes em eventos, é quando é que foi a última vez que vocês se olharam ao espelho e que se amaram verdadeiramente, incondicionalmente. E tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu não fiz, tudo aquilo que eu poderia ter feito, trouxe-me aprendizagens, trouxe-me dor, e essa dor trouxe-me aprendizagens. A NoNo foi de facto um marco, ou seja, como tu disseste há pouco, e também és mãe, sabes que o nascimento de um filho é sempre algo único, e a NoNo nasce de uma forma especial, ou o surgimento dela na nossa vida nasce de uma forma especial. Eu escrevo uma carta num evento do Tony Robbins no dia 13 de dezembro de 2007, que é uma carta de intenção, ou seja, ele convida-te no último dia, na última noite, já no próprio final, a que tu escrevas uma carta de amor para ti próprio, onde tu, de alguma forma, é como se tu tivesses a parabenizar-te, a apreciar-te por aquilo que vais viver nos próximos 6 meses. E eu fiz essa carta, algumas coisas eram pessoais, outras profissionais, e no final eu pus um PS, e disse: parabéns Jorge, eu ouvi dizer que vais ser pai. E essa carta foi escrita no dia 13 de dezembro. No dia 13 de junho de 2008, nós tínhamos vindo do hospital. A Vanessa estava com uma dor que se pensava que era endometriose. Sim, endometriose. Não sei, mas endo qualquer coisa. Sim. Endo dessas. E quando chegamos a casa, eu tinha essa carta dentro do nosso correio. E eu abro a carta e quando leio a carta já não me lembrava de nada do que é que tinha posto lá, inclusive desse PS. E quando leio esse PS começo a chorar e dou-lhe a carta a ela. Quando escreveste a carta não sabias ainda que ias ser pai? Não. Okay. Eu soube que ia ser pai no dia em que a carta chegou. Okay. Nesse dia tínhamos vindo do hospital de uma suposta doença que a Vanessa teria, sem que saber não que era, estava grávida. que era a gravidez. E gravidez não é doença. Exatamente. E nessa altura estávamos, lá está, com as nossas brigas, com os nossos desafios, e foi a NoNo que nos veio manter ainda. E a NoNo nasce, portanto, era uma bebé muito, muito querida por mim, que eu não tinha filhos, e pela Vanessa também, porque ela tinha dois meninos e queria aquela menina. Portanto, foi muito amada à nascença logo, e era alguém, eu lembro-me no primeiro dia da vida dela, ela com os olhos muito abertos já, a querer ver mundo, a querer conhecer tudo já, e muito desperta, muito... Portanto, e foi alguém que durante toda a sua vida era uma líder nata, ela era super divertida, com energia, esperta. É lógico que os nossos filhos são sempre os melhores, até a forma como eles fazem o cocôzinho lá na fralda é especial, aquele cheirinho é único, não é? E é bom. É natureza, Jorge, é natureza. É a natureza. E, de facto, a NoNo era alguém que tinha algo único, não é? Como todos os nossos filhos, mas eu quero acreditar que a NoNo tinha ali algo que
que só ela tinha. E quando do nada, não é? E é isso que a mim me fez, está, se calhar um segundo acordar ainda e começar a construir este Jorge, que é, de facto, eu tinha problemas, ou eu pensava que tinha problemas que não eram, que tinham a ver com o meu relacionamento, que tinham a ver com o dinheiro, que tinham a ver com razões profissionais, que são problemas normalíssimos, que hoje em dia eu olho para eles como situações para resolver, e de um dia para o outro, com uma bebé perfeitamente saudável, que nunca teve uma dor de dentes, uma otite zero, de um dia para o outro ela está bem, e no dia seguinte está com um tumor de 16 centímetros no rim direito, está com um tumor de 8 centímetros no rim esquerdo, e está com mais 30 metástases nos 2 pulmões, um cancro nos rins em estadio 5 e com um prognóstico de vida de 2 a 4 semanas se a quimio não fizer efeito. E ali tu, ou seja, primeiro constatas que de facto não tens problemas, ou que não tinhas, agora é que tens um problema. Depois é um choque, porque há ali uma fase, e eu lembro-me, é curioso que há 2 fases. Há ali uma fase em que a Nono, nós estamos nas urgências, 3 médicos chamam-nos, eu hoje olhando percebo porque é 3, 2 psicólogos, um homem e uma mulher, e a chefe da urgência pediátrica chamam-nos, levam-nos para uma sala e ela diz-nos: a vossa filha tem um tumor muito grande. A mãe colapsou, não é? Entrou em choro, e eu ali naquela altura foi como se, lá está, se calhar mais homem, mais energia masculina, as minhas emoções parece que desligaram. E eu fui tipo, ok, então o que é que vamos fazer? E o que é que pode ser feito? E como é que é? Ou seja, fui muito racional ali naquele primeiro momento. Mas depois cai-te a ficha, não é? E nessa noite, quando me cai a ficha, eu não sabia se estava vivo, se estava morto, se estava a sonhar, se estava bêbado, se estava drogado, se tinha sido raptado por um OVNI, porque, ou seja, Questionaste tudo. tudo. Porquê? Porque tu dizes assim, pá, mas há 6 horas atrás estava tudo bem. Há 6 horas eu não estava na escola, agora é meia-noite e estamos no SO e vamos passar aqui a noite e ela vai ficar aqui amanhã e eu não sei o que é que vai acontecer. Ou seja, num segundo a tua vida muda. E isto faz-nos olhar, e tudo aquilo que eu depois vivi, faz-nos olhar para a vida e faz-te procurar 2 coisas. Ou vais procurar de facto as razões para seres infeliz, e eu, a mãe, tínhamos todas as razões para o sermos, não é? E inclusive é mais tarde, quando ela parte, quando ela regressa à casa, que como tu também foi nos meus braços, não foi nos braços, mas foi nas minhas mãos. Ou então tu vais procurar valores, crenças que te vão ajudar a viveres a tua vida. Porque é uma escolha. Então eu hoje escolho acreditar e olho para a vida como vida e morte como 2 portas. Não é? A vida é uma porta que se abre e por onde tu entras, não é? Sais do ventre da tua mãe. Eu acredito que a nossa alma que nós vivemos, que é uma alma eterna, é aquilo que eu acredito. Portanto, a nossa alma entrou nesse corpo de alguma forma. Portanto, isto é as minhas crenças, não quero que ninguém acredite nisto. É a forma como eu vejo e como me faz sentido. Até porque a ligação que eu tinha com a Nono e que eu tenho hoje e que eu mantenho hoje faz-me acreditar cada vez mais nisso, que as almas que são eternas e que há almas que vivem por várias vidas juntas, e eu acredito que já vivi com a Nono várias vezes e que vou viver de novo com ela. Portanto, e tu entras por uma porta. E depois tens um percurso aqui que tu não conheces. Mas tu, se calhar, quando estás no ventre, a tua mãe aqui, isto para ti é vida. E aqui é algo que supostamente é morte, que tu não sabes. Portanto, eu hoje olho para a vida, lá está, nós saímos deste ventre, entramos por esta porta, temos um percurso aqui. Para algumas pessoas são 5 anos, como a Nono, para outras são 10, são 15, são 20, são 30, são 100. E depois chegas aqui a uma altura em que se abre uma outra porta e a tua alma vai para algo, não é? Que não houve ninguém que tivesse voltado ainda e que tivesse dito aquilo que é. Agora tu dizes assim, Jorge, mas como é que tu acreditas nisso? Já leste isso exatamente assim? Não. Já li várias coisas que falam sobre espiritualidade, que falam sobre almas. Agora eu escolho acreditar e escolho olhar para a vida dessa forma, porque é o que me faz mais sentido. Até porque
aquilo que nos faz doer é a nossa parte egóica, é a nossa parte mais egóica, é a nossa parte humana. A nossa parte espiritual, se nós olharmos para a parte espiritual e se nós olharmos, eu hoje sinto o amor da Nonô e sinto a Nonô além da presença física que tenho dela, do ursinho dela, que já foi comigo 4 vezes a Santiago, das imagens dela, do livro que fiz dela. Eu sinto a Nonô vive em mim, em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que eu faço, de uma forma permanente. Portanto, ela vive em mim 24 horas. Se calhar há pais que só pensam nos filhos de 24 a 24 horas ou de semanas a semanas. Eu penso nela todos os dias. É a primeira coisa que eu faço é dar-lhe bons dias e a última coisa que eu faço quando vou dormir é dar-lhe boas noites. Portanto, ela vive em mim. E a morte dela não apagou nada do que eu vivi com ela. Isso permanece vivo em mim. É lógico que diz assim, oh Jorge, ok, mas não é normal. Sim, não é normal um filho ir à frente dos pais. Tanto não é normal que não existe nome. Nada nos prepara para isso. Não é? Nada. E quem é pai e mãe sabe isso, não é? É uma realidade que é muito difícil nós pensarmos que ela tem existe. que ser difícil. E tem que ser difícil porque não é normal. Mas outro dia eu ouvi alguém dizer que as coisas fáceis eram para qualquer um e ele não era qualquer um. E eu disse, isso faz todo o sentido. Grande frase. Eu disse, isso faz todo o sentido. Porque de facto a vida para mim não foi fácil até uma determinada altura, até porque eu também, como guerreiro, eu também acredito que também provoquei que a vida fosse difícil, porque senão não era guerreiro, não é? Claro. Guerreiro, se não há luta, não é... Não há pica. Exatamente. E eu hoje em dia escolho as minhas lutas, escolho as minhas brigas, escolho aquilo... Enquanto que eu de antes, se calhar, dava tudo e mais alguma coisa para... Ok, então embora lá. Hoje não, hoje digo, Mas não vale a pena. Esta foi uma luta desigual, esta foi uma batalha muito diferente de todas aquelas que tu enfrentaste até aqui. Esta batalha... E acho que não irei enfrentar assim mais nenhuma assim tão difícil quanto esta. Deus queira que não. Acho que já chega de batalhas na tua vida. Concordo. Mas eu volto a perguntar-te aquilo que te perguntei, que foi a primeira pergunta que te fiz em relação à Nonô, que é: o que é que tu mudavas? Ainda não me respondeste. Não mudavas nada? Não mudava nada. Sentes que fizeste tudo aquilo que devias ter feito enquanto pai durante esta luta. Foram quantos anos de luta? Foram 15 meses, um ano e 3 meses. Portanto, a Nonô foi diagnosticada no dia 14 de junho e parte no dia 3 de setembro. Foi 1 ano e 3 meses. Eu lembro-me desse dia, no dia 3, em que a Vanessa faz um post a dizer que estavam a regressar, vinham da Alemanha, vocês ainda tentaram um último... Queres-me falar um bocadinho dessa última tentativa? Porque nós estamos cá para falar de tudo e quando tu decidiste ser entrevistado, o primeiro entrevistado deste Be Legendary, disseste-me, Roginha, não te preocupes, podes perguntar tudo aquilo que tu quiseres. E na altura, o vosso caso foi muito falado, vocês decidiram abrir o livro da vossa vida, vocês decidiram expor no bom sentido, não estou a dizer que foi expor no mau sentido. Porquê? Porque acharam que podia haver uma ajuda que vocês desconheciam para alertar outros pais, para um diagnóstico precoce. O que é que qual é que foi a vossa intenção quando expuseram publicamente o vosso caso? Olha, foram várias. Primeiro foi, embora nós supostamente tivéssemos uma boa vida, éramos como muitas famílias que pagavam contas. Portanto, quando surge a situação da Nonô, nós não tínhamos pé de meia, tínhamos dívidas, e surgiu, ou seja, tu por um filho e tu sabes... Fazes tudo, não é? Então, ok, vamos pedir ajuda, vamos fazer... Até porque, lá está, não era um cancro, até porque o câncer dela é o mais curável. Se não estou em erro, é 97%, acho que é 93% de taxa de cura. Só que o dela era um cenário dantesco. Não é? Era muito desenvolvido. Muito desenvolvido. Mas que foi algo que foi assim. Porque as dores que ela sente não têm a ver com o cancro. Tu imagina o corpo de uma criança de 4 anos... Estou a ver, o do meu filho tem 3,5. Não é? Com uma coisa assim e outra assim. Ou seja, aquilo aquilo inchou, as dores que ela sentiu foi os órgãos a saírem fora do sítio e a ajustarem-se dentro daquele corpinho minúsculo dela. Até ela ter essa primeira dor, vocês não sentiram nada de anormal nela, fisicamente, ou a perda de apetite? A Nonô na escola era conhecida como o furacão Nonô. Uma energia, brincar, comer. Em casa a mesma coisa. Quando chegava às 9h30 no cama, ela desatava a correr, mas a fugir. Não era para ir para a cama, era desatava a correr. Não quero. Com uma energia. O único momento que ela não tinha energia era quando ela acordava, que estava ali meia hora, tipo... Mas depois, pum, ligava
e esquece nada. Os próprios médicos diziam, mas nunca viram sangue na urina. Ela nunca teve assim períodos de estar mais com pouca energia, tipo... Nunca. Nada. Portanto, Zero. quando se percebeu foi logo, assim, muito rápido. Assim foi. Tens a tua filha saudável. Aliás, eu tenho uma foto com ela chegada da escola na sexta-feira antes, em que ela vem toda feliz porque tinham feito 2 tranças e está ela a sorrir. E na segunda-feira, uma dor de estômago aguda, hospital, mais uns dias, e sexta-feira cancro. Assim. Do nada. E isso traz-te, ou seja, um dos outros motivos foi, de facto, expor para a sociedade, porque muitas vezes nós só começamos a viver verdadeiramente quando tomamos a consciência da morte. Nós vivemos a pensar que nunca vamos morrer, não é? E eu, por acaso, até já vivi de perto 2 situações com 2 amigos meus, em que nós falamos de uma semana, para a semana já não estamos juntos há uma quantidade de tempo, à semana ligue-te. E ele, 2 dias depois, tem um acidente e morre. Isto já me aconteceu 2 vezes. E tu, quando vives isto, e quando vives isto de perto, como eu vivi, tu começas a ter consciência que existe um início, existe um fim. E começas a ter consciência que se calhar há coisas que fazes e que não merecem a pena que tu faças. Há coisas que te preocupas e se calhar não merece a pena que tu te preocupes. E se calhar há coisas que tu não te preocupas e que se calhar merece a pena que tu te foques e que tu dês atenção. E quando vives tão de perto como eu vivi, uma situação de dor como eu vivi, mas também ao mesmo tempo uma situação de amor, porque é aquilo que eu digo quando dou o meu livro. Há muita gente que tem medo, não é? Porque sabe que não há um final feliz. Não é? Claro. Mas isto é como aquilo que eu digo. Um dos filmes que eu mais gosto não tem um final feliz, mas tem uma mensagem fortíssima, que é o Gladiador, em que matam a mulher dele, matam o filho e ele no fim morre. Mas tem uma mensagem de resiliência, de valores de vida, de inspiração, de valores de vida fortíssima. E aquilo que eu digo é, este livro não é um livro que fala de dor e de morte, é um livro que fala de vida e de amor. Eu aprendi muito... É um livro feliz, mas com um final não final tão normal. Feliz. Um final normal. Tu vais morrer, eu vou morrer, ninguém fica cá. Nós é que olhamos para a morte. É assim, eu sei que isto choca muita gente, mas como é que ela é capaz? Porque é normal. A morte numa criança é normal. Se não fosse normal, não acontecia. É normal. E se nós tivéssemos essa consciência que, de facto, podemos perder o nosso filho, podemos perder a nossa mulher, podemos perder... Nós vivíamos de uma forma diferente. Ou que a nossa vida um dia pode chegar ao fim. Ainda há pouco, aqui, quando estávamos em off, falávamos do Luke Perry. O Luke Perry, não é? Que com 52 anos, que foi um ícone quando nós éramos putos os dois, eram ícones, as miúdas, e que um dia acorda, sente-se mal, pimba, coma, morreu. Com 52 anos. Sim, que é novo. É novo, não é? Eu tenho 47, faço 47, não é? Portanto, e sinto-me um puto de 20 anos. Mas o facto é que eu sei que posso morrer hoje, como posso morrer amanhã, como posso morrer. E quando eu morrer, está tudo bem. E nem quero que façam funerais, nem quero que há nada disso, não quero que há... porque a morte, para mim, é algo natural. Ou seja, se querem, celebrem a minha vida. A malta que for amiga e que gostar de mim, que se junte, contem umas histórias, bebam uns copos, ouçam umas músicas, vejam uns filmes e que celebrem a vida. Voltando à Nonô, é lógico que não é, e eu penso que tu entendes e que as pessoas que vão ver isto entendem, é lógico que eu, quando digo que é normal, isto é paradoxal, não é? É normal, sim, porque vida e morte é a única certeza que a gente tem, claro, quando nasce, é que vamos morrer. Mas é lógico que existe o outro paradoxo, que não é normal um pai perder um filho. Não é as leis da natureza, não é? A lei é o pai morre, a mãe morre e o filho fica. Claro. Assim é que é. Agora, quando tu vives isto, ou quando estás perto, e foi, mais uma vez, uma das razões pelo que o caso da Nonô foi a público, foi pela parte financeira, porque precisávamos de apoios, e pela parte de consciencialização, porque eu próprio, o IPO e aquilo que se vive ali naqueles corredores, passava-me ao lado. E eu, quando entro, a primeira imagem que eu vejo é um pai com um bebê de 6 meses ao colo a fazer químio. E lembro-me desse pai olhar para mim e sorrir. Daí o aceita e sorri, que é um dos vossos lemas desde sempre. Exatamente. E que era o que a Nonô fazia, não é? Ela, ok, vamos ter que te cortar o teu
o teu cabelo. Ela, mas depois, ok, embora. E quando lhe rapas, ela olha-se ao espelho e diz, eu estou linda. E Percebe? usava as coroas e os vestidos de princesa, eu lembro-me tão bem. E dos vídeos que vocês faziam para os amigos do Facebook. Para os amigos do Facebook, exatamente. Ela é tão querida, aquela maneira dela falar. Mas, sabes que é muito interessante ouvir-te falar dessa maneira e ouvir-te falar com essa clareza, e porque passaste por isso e porque és uma pessoa lendária, legendary, porque tens uma forma de encarar a vida que não é muito usual. E tu tens que admitir isso. Não é muito normal uma pessoa viver da maneira que tu vives e encarar tudo isso com esta leveza aparente. Com esta leveza aparente. Ninguém sabe o que é que está realmente aí dentro. Porque há bocadinho já falámos que o mais normal é nós deixarmos ir pela tristeza. É muito difícil, no meio de um caminho tão tumultuoso, arranjar forças para sobreviver, para continuar e para encarar isto tudo de uma forma normal. O que é que na altura tu sentiste? Consegues transportar-te para aquele momento, para aquela semana, para aqueles dias em que soubeste que a Nono estava doente e que não era uma doença qualquer, que era uma doença já num estado muito avançado para a pouca idade que ela tinha? Tu consegues-me dizer qual foi a primeira coisa que te veio à cabeça? Porque normalmente, daquilo que eu ouço de pessoas que têm passado por isso, e tenho um amigo de infância que perdeu um bebê há uns anos também. Acho que tu acompanhaste disso, nessa altura. O bebê do Nicolau. Qual é que foi o primeiro... porque eu ia te dizer, porque a primeira coisa que as pessoas normalmente pensam, uma pessoa normal que não tem essa força de viver que tu tens e de encarar a vida como tu tens, é: mas porquê a mim? Porquê à minha família? Porquê ao meu bebê? Porquê ao meu filho ou à minha filha? Não é? Que é a pior pergunta que tu podes fazer. Que é a pior pergunta que podes fazer, mas que normalmente é a primeira pergunta que te vem à cabeça. A ti, qual foi a primeira coisa que te veio à cabeça quando os médicos... Ok, já me disseste, vamos para a frente, o que é preciso fazer, o que é que podemos fazer... Mas o que é que tu sentiste verdadeiramente? Porque isso foi a tua capa para aquelas pessoas que estavam à tua volta. Também não te podias desmanchar porque tinhas a Vanessa num pranto ao teu lado, não é? Como tu disseste muito bem, eras o homem, tinhas que aguentar, tinhas que mostrar essa força toda. Mas depois lá bem no fundo, se calhar a coisa não era bem assim. O que é que tu sentias realmente? O que é que tu sentiste realmente? Sinceramente. Sem capas. Sabes, nunca me senti castigado, até porque eu não sou religioso. Eu sou espiritual. Eu olho para um Deus, que é o Deus como eu vejo, e o Deus que eu acredito não julga, não castiga. Portanto, isso não faz sentido. Não poderia ser isso. É lógico, há ali uma altura em que tu te perdes, em que tudo faz sentido e tudo não faz sentido, em que olhas para a tua vida, em que fazes essas questões, porquê? Tu dizes há pouco que não sabias se estavas acordado, se estavas a dormir, se era um sonho, se não era um sonho, se estavas perdido, sentias-te perdido. Sim, isto foi durante aquela primeira noite em que, tu estás, até que, lá está, eu se calhar por tudo aquilo que eu vivi, e principalmente com a minha mãe, até porque foi aquela pessoa que teve mais presente e que de alguma forma mais dor me fez sentir, física, psicológica. Mais uma vez, sei que ela fez o que ela sabia de melhor, mas eu, durante aquela noite, é lógico que vem-te a questão porquê, mas será que isto está... Eu lembro-me, mais do que o porquê, era: será que isto está mesmo a acontecer? Será que isto é mesmo real? Será que eu estou mesmo aqui? Será que amanhã eu não acordo? E isto... Era muito isto. Será real? É mesmo isto? E eu lembro-me de manhã, aquelas primeiras horas, de eu ter esta frase e de dizer isto para mim: bem, tudo aquilo que eu vivi até hoje preparou-me para isto. Nada mais vai ser igual a partir de hoje, independentemente daquilo que vier. E eu acreditei sempre desde o início e tive sempre os pés muito assentos no chão, ou seja, uma parte de mim, até como a Nono era e como ela viveu depois de todas as químias e tudo mais,
fez-me acreditar verdadeiramente que ela iria viver, que ela iria dar cabo daquele sacana, não é? Mas tinha os pés assentos no chão e sabia que a outra parte podia não acontecer. Aliás, eu disse isto em público uma vez num evento em que eu tenho claro que a minha filha nasceu para uma de duas missões. Ou ela vai vencer este cancro e vai ser um exemplo e vai usar a história dela daqui a amanhã para inspirar pessoas, ou ela não vai vencer, mas a forma como ela viveu e a história dela vai influenciar pessoas e vai inspirar pessoas daqui a amanhã. Eu tinha claro estas duas missões. E eu, nesse dia, quando o sol nasce, eu passo a noite em branco, quando o sol nasce, a minha primeira realização foi essa: ok, tudo o que eu vivi até hoje preparou-me para aquilo que vem aí, que eu não sabia o que é que era, mas sabia perfeitamente que havia um Jorge e que iria haver um outro Jorge, que havia uma vida e que iria haver uma outra vida. E a segunda coisa que eu quis fazer foi, eu naquele momento tinha algumas pessoas a quem eu não falava, ou pessoas com quem eu tinha situações mal resolvidas, eu liguei para toda a gente e pedi desculpa a toda a gente e quis resolver com toda a gente aquilo que eu tinha. Porquê? Porque eu não queria... a minha parte espiritual já acreditava nas energias, nas ligações tóxicas e tudo mais. Portanto, eu quis limpar tudo aquilo que houvesse, que era para... Ok, vamos limpar, que é para nos focarmos só agora na Não explicaste o porquê? É lógico que tiveste necessidade de explicar o porquê? Não, houve algumas pessoas que, nomeadamente o meu irmão, eu não falava com o meu irmão nessa altura, e eu ligo para ele e digo-lhe: olha, a Nono está no hospital, está assim, e queria resolver as coisas, não queria ter nada de negativo, ou seja, queria limpar toda a carga, até porque esse Jorge, lá está, era um Jorge que ainda vivia com muita raiva dos outros, com muita vontade de vingança quando havia alguma coisa que não ia de acordo com aquilo que elas... Tu precisavas de canalizar essa tua energia para a Nono e para mim. Para os tratamentos da Nono. Para a Nono e para mim, para eu poder estar no meu melhor junto a ela enquanto pai. Não é? Tiveste medo alguma vez? A única vez que eu tive medo foi quando nós estávamos a regressar, ou seja, estamos a voltar aqui um pouco atrás, a Nono faz os vários processos de químio, faz 2 cirurgias. E em junho, portanto, um ano depois, eu lembro-me, antes de vocês irem para a Alemanha, corrijo-me se eu estou errada, ela fez uma nova cirurgia. Aos pulmões, fez uma aos rins em abril e depois fez uma em junho, que eu lembro que foi na altura do aniversário da minha mãe faz anos nessa altura e eu nunca mais me esqueci, que é um mês também importante para nós. Portanto, antes de vocês irem e decidirem uma última tentativa de tratamento na Alemanha, ela faz essa cirurgia e correu tudo bem. E tudo indicava que estava... Sim, senhora, está tudo bem. Eu soube que ela ia fazer a cirurgia, eu acompanhava sempre a Vanessa, acompanhava mais a Vanessa até do que te acompanhava a ti. Somos mulheres também, há uma energia diferente, não é? Claro que sim. E lembro-me na altura que eu estava muito preocupada com a cirurgia, a minha mãe até me ligou a perguntar se tinha corrido tudo bem, e depois quando nós sabemos que ela tinha acordado e que estava tudo bem, estava tudo ótimo. Um bocado o alívio de, pronto, mais uma etapa que passou, está tudo bem, ela vai sobreviver, vai passar, ela é forte e vai conseguir e não sei o que. Entretanto, vocês vão para a Alemanha e quando regressam da Alemanha... Entretanto, ainda antes disso, portanto, ela quando faz a cirurgia, ela fica sem químio durante algum tempo, porque não o podia fazer. Depois ela, quando volta, faz rádio e vão-lhe fazer aqueles exames que ela fazia de X em X tempo, que eram um ataque e uma ressonância. Para perceber se os tumores tinham diminuído. E quando se fez isso, aquilo parecia uma árvore de Natal por dentro dela. Ainda mais ramificado. Ou seja, tudo aquilo que supostamente já não estava nos pulmões voltou de novo e ela tinha os pulmões cheios de metástases. Portanto, e é diagnosticada como terminal no dia 23 de julho. E nós partimos para a Alemanha no dia 26 ou no dia 27. Pouca gente soube que ela estava assim, não é? Até porque nós quisemos manter algum sigilo, também para termos a nossa privacidade, porque não sabíamos o que é que iria acontecer. Aquilo que nós deste lado sabíamos era que vocês iam tentar um tratamento inovador fora do país. Exatamente. Era só e isso foi que aquilo sabia, que foi feito. Porque a operação tinha corrido aparentemente bem, portanto, iam tentar mais um tratamento. Nos primeiros 15 dias as coisas correm bem, portanto a Nono já foi com muitas dores. Entretanto as dores passam, ela ganha fome, apetite, ganha peso, come, ganha cor e há um dia que as coisas começam a correr menos bem.
E as últimas 2 semanas foram muito complicadas para ela, muito complicadas para nós, já com inicialmente morfina de 6 em 6 horas, depois 5 em 5, 4 em 4, 3 em 3, 2 em 2, 1 em 1, e já no regresso para cá, de meia a meia hora. E o único momento em que eu tive medo, primeiro chegas a uma altura ali em que sabes, não é? em que os médicos te dizem, pais, como é que é? Querem ficar ou querem ir? Porque... Ainda lá na Alemanha sim, ou já cá? Sim, lá. Os médicos foram fantásticos lá. As condições dos hospitais públicos lá são fora de série, melhores ainda que os hospitais privados cá. Fantásticos, foram de uma atenção, de um cuidado, de um rigor únicos. E frontais e frios, não é? Portanto, disseram-nos pais, como é que é? Querem ficar ou querem voltar? E foi a Nono que decidiu. Ela decidiu voltar, portanto, ela estava consciente ainda, estava já com muita falta de oxigênio e ela quis voltar. Quis voltar, nós tínhamos várias hipóteses, era ir para o IPO, era ir para a Luz. O Hospital da Luz foi fantástico porque... Que foi lá que ela partiu, não foi? Exatamente, e foi lá que ela nasceu. Mas os paliativos deles, e penso que a nível nacional que ainda não existe para crianças, porque é algo menos fácil, por não sei bem, mas deve haver legislações, seja aquilo que for, mas eles aceitaram-na lá, foram excepcionais. Portanto, ou era o IPO, ou era a Luz, ou era irmos para casa com serviço médico em casa. E mais uma vez foi a Nono que disse que queria ir para a Luz. É lógico que não sabia que iria partir. Sim, eu estava aqui a pensar, pergunto, não pergunto, porque é um assunto muito... Podes perguntar tudo. Muito íntimo, eu sei que posso perguntar tudo, mas até para mim é difícil falar sobre isso, não é? Porque sou mãe e não consigo imaginar um cenário desses. Mas aquilo que eu te pergunto é, ela nessa altura já tinha 5 anos. Sim. 5. Ela tinha consciência, porque ela era uma miúda muito esperta e muito viva, e parecia muito consciente de tudo o que a rodeava, mas nessa altura ela tinha consciência daquilo que estava a acontecer? Não. Uma criança de 5 anos não tem consciência da morte, mas houve uma mudança no olhar dela na segunda metade de agosto. O olhar dela ficou distante, o olhar dela ficou baço. Portanto, ela provavelmente não sabia, mas a alma dela sabia que tinha chegado o tempo dela. E é lógico que quando os médicos nos dizem aquilo, é algo que tu não queres acreditar, até porque até esse momento tu queres sempre acreditar que vai acontecer algo, não é? Embora mais uma vez eu tivesse sempre os pés assentes no chão, e foi isso que depois mais tarde me fez após a partida dela ter tido a força e ter encarado como eu o fiz. Mas o único momento em que eu tive medo não foi nem a partida dela, porque isso para mim eu sabia que iria acontecer. É lógico que não iria ouvir mais a palavra pai, mas sabia que isso ia acontecer. Mas aquilo que me causou muito medo foi onde é que eu queria estar quando ela partisse. Se eu queria estar junto a ela ou se eu não queria estar. Porquê? Porque o que é que me iria acontecer se eu estivesse junto a ela era a minha questão, ok, que impacto é que isso vai ter em mim? Não é? Porque eu tinha visto nascer, claro. O que é que me vai acontecer, qual é o impacto emocional, físico, racional, espiritual que isso vai ter em mim se eu estiver lá e qual é o impacto que isso vai ter em mim se eu não estiver. E felizmente, e digo felizmente porque acho que foi o melhor para todos, foi o melhor para ela, foi o melhor para mim, foi ter estado lá quando ela partiu. No momento em que ela parte, há uma parte de mim que parte com ela, não é? Porque é um momento de dor que não... Só quando vives tu podes imaginar porque partiu alguém nos teus braços. Portanto... E por isso é que eu te falei na minha situação, não querendo comparar de todo aquilo que vocês passaram. Sim, mas sabes o quê? Mas passei por isso, eu sei o que é teres uma pessoa que te é querida, no vosso caso, por favor, é a vossa filha, mas eu sei o que é morrer-te alguém nos braços, eu sei o que é aquele último suspiro, eu sei o que é. Mas por outro lado tens a oportunidade
de agradecer. Porque te culparias se não lá estivesses. Porque foi melhor para ela estar contigo, Sim, ao porque pé do pai e da ela mãe. parte em paz e eu fiquei em paz. E provavelmente a serenidade com que vivo hoje e a felicidade com que vivo hoje, embora, mais uma vez, a felicidade não é a ausência de dor, porque ela existe. Mas deve-se a isso, é eu ter tido a oportunidade de ter agradecido a ela, a Deus, à vida e de ter visto ir em paz, não é? E de lhe ter dito a ela: vai, que o papi depois encontra-te em casa. E um dia é isso que vai acontecer. E ela está muito presente aqui na tua casa. Sim. Muito, em todo o lado. Por onde eu passei, há alguma coisa que nos remete para Ano Novo. Porque tens quadros, porque tens fotografias, porque tens o livro, porque tens o ursinho, porque tens o cão dela que veio com vocês da Alemanha e que foi ela que escolheu, não é? Exatamente. E que está sempre contigo. E há pouco, quando nós começámos a falar dela, não foi à toa que ele veio ter contigo, porque ele andava ali a se ir andar há que tempo. E ele só veio ter connosco quando tu falaste do Ano Novo e quando tu começaste a falar do Ano Novo. Eu sei que nós estamos quase a terminar e por isso é que eu queria deixar este tema para o final. Eu sinto que tu precisas muito de falar sobre isto e precisas de desabafar sobre esta parte da tua vida, que vai ser sempre uma parte da tua vida, porque ela está a viver em ti, ela está a viver na tua casa, na tua família. A Mónica fala, a tua mulher, fala muito na Nono, e ainda há pouco estivemos a falar as duas sobre tantas outras coisas e ela acabava por vir à conversa. Vou-te fazer uma pergunta que é capaz de não ser fácil, mas eu também acho que a tua ideia com este podcast não é ser uma coisa fácil. E a tua ideia em seres o primeiro entrevistado não é de todo para que se pense que, olha, vou falar sobre a minha vida e estou confortável e super à vontade. Que estás, mas não é por ser uma coisa fácil, não é? Eu tenho essa ideia, não foi de todo. Tu querias mesmo que houvesse este impacto e verdadeiro e que... E tens que falar sobre isso, porque é a tua vida. Tens saudades da Nono? Muitas. Muitas. Até porque saudades é o amor que fica, não é? A Nono faria 10 anos este ano. E eu fui a Santiago pela quarta vez. Eu fui a Santiago no primeiro ano, quando ela parte. 34 dias, fui eu, mais o Oleia. E que foi uma jornada interna espiritual, até porque eu próprio houve alturas em que pus em causa a minha sanidade mental, não é? Porque ainda eu estive no Brasil faz 2 semanas e um pouco a falar do meu próximo livro e ali fazer um pouco de brainstorm, e uma das pessoas que estava comigo dizia-me: mas e o teu luto? Tu não fizeste luto? E eu dizia: não, eu não fiz luto. O meu luto foi viver a vida, foi honrar a vida, ser feliz e utilizar a dor para me tornar naquilo que eu sou hoje. Portanto, o luto para mim é a forma como eu vivo a vida, porque de alguma forma, é lógico, quando um pai perde uma filha ou perde um filho, é uma parte dele que vai. Mas sejamos francos, quem morreu foi o filho. Eu estou cá, não é? Ela é que não está cá. Portanto, quem tinha o problema, eu não tenho problemas, não é? Eu tenho coisas para resolver. Tenho situações profissionais, tenho situações pessoais, como qualquer pessoa normal. O problema, a Nono é que o teve. Ela hoje merecia estar viva, como qualquer criança normal merece viver a sua vida. E uma das coisas que me fez levar e que me fez ir a Santiago foi celebrar a vida dela. E foi mais uma vez um desafio, porque era inverno, fui com neve, com gelo, com chuva gelada. Também não fazes a coisa por menos, não é? É para fazer, é para fazer. É para fazer. É para fazer em grande. Mas foi uma jornada de paz, até porque muitas vezes, era aquilo que eu dizia há pouco, eu às vezes até chego a pôr em causa se é mesmo normal, será que eu não estou a iludir-me aqui com estratagemas e mais estratagema para não sentir,
Porque será que ser feliz é normal? Será que viver a vida como eu vivo é normal? Será que eu não devia estar a sofrer, a culpar Deus, a vida, os médicos, o IPO, a Alemanha, os hospitais, os aviões, aquilo que fosse? Será que isso não era o normal? Porque, inclusive, há alguns pais com quem nós nos cruzámos, que infelizmente perderam filhos, ainda hoje não conseguiram ultrapassar essa perda. Então é lógico que as saudades estão cá, elas existem diariamente, eu diariamente sinto a falta dela, da voz, do cheiro, do toque, do papi. Ela normalmente dizia, papi, és o meu papi favorito. Portanto, sinto muita falta disso. Imagino muitas vezes como é que ela seria hoje, o que é que ela estaria a fazer. Isso a seguir. Provavelmente cheia de namorados, não é? Tipo, com 10 anos. A escolher qual deles é que era o príncipe dela. Porque ela vivia muito nesse reino dos príncipes e das princesas. E das princesas e do cor-de-rosa, né? E do lilás. Mas acima de tudo, ela deixou-me a mim com uma missão e com um legado. E nós, no ano passado, eu e a Mónica, chegámos a ponderar ser pais. Fizemos testes, fizemos análises, fomos fazer as coisas todas e estávamos, de facto, já quase. E depois decidimos que não. E uma das coisas foi porque se eu fosse pai hoje, e tu há pouco dizias-me, se eu pudesse voltar atrás e fazer uma coisa diferente, não. Mas se eu fosse pai hoje, faria muita coisa diferente. E uma das coisas é, eu faria tudo para estar o mais presente possível. E com a vida que eu tenho hoje, as viagens que faço, a missão que tenho, não me iria permitir ser o pai que eu queria ser. Então eu teria que ser egoísta para escolher ser pai. E eu preferi ser altruísta e, com a minha vida, com a minha história de vida, com a história de vida da Nono, inspirar as outras pessoas. E é uma honra hoje em dia quando recebo mensagens de pessoas que deram o nome de Leonor. Deram o nome às suas filhas por causa da Nono? Por causa da história dela. Histórias como já ouvi várias de pessoas que perderam filhos e que tinham uma vida miserável e que me ouviram falar em palco, ouviram a minha palestra e que acreditaram que podiam ser felizes e que hoje, independentemente da dor, são felizes. Então, essas saudades, de alguma forma, e essa dor que existe, é comatada com o viver este legado, e daí veio o Be Legendary, que a Nono me deixou cá com a vida dela e com a inspiração que foi a vida dela. Porque quem seria eu para sofrer? Quem seria eu para não ser feliz? Quem seria eu para ser miserável, alcoólico, drogado, fosse aquilo que fosse, quando uma criança de 5 anos viveu o que ela viveu sempre a sorrir e sempre escolhendo sendo feliz? Portanto, a única coisa que eu posso fazer para honrar a vida dela, e aí ela viveu com um propósito, aí ela viveu com uma missão e a vida dela fez sentido, eu escolhendo todos os dias ser feliz, embora todos os dias a saudade esteja lá, embora todos os dias a dor esteja lá. E toda a memória dela que tens aqui na tua casa não apaga essa saudade que sentes por ela. É impossível, não dá, não é? Não. Há uma pergunta que eu vejo que se faz recorrentemente a pais e mães que perderam filhos, que é: como é que se sobrevive à morte de um filho? Não sobrevives, porque se sobreviveres tens uma vida miserável. Vives, escolhes viver. Escolhes ser feliz. Escolhes ser feliz, escolhes mais uma vez escolher que a morte não apaga aquilo que tu viveste. A morte da Nono não apaga o que eu senti quando a vi pela primeira vez, o que eu senti quando a vi andar pela primeira vez, quando lhe dei aquele primeiro banho, quando ouvi pela primeira vez dizer papi ou pai, quando ele veio à escola, que ia com ela no carro e que dizia quem é a princesa do pai, até ao ponto dela já dizer: para pai, já não posso ouvir. Quando íamos a cantar as nossas músicas, Adele, Michael Bublé, como eu te dizia há pouco, nada disso apaga. Ou seja, a morte não apaga nada disso, muito pelo contrário. Eu acho que tu numa situação dessas, tu numa situação dessas, e aqui estamos a falar da perda de um filho, pode ser a perda de um marido, de uma mulher, de um pai, de um irmão, ou seja, estamos a falar de perda, pode ser a perda de uma empresa, pode ser a perda daquilo que for.
até porque eu digo sempre, não se comparam dores, e aí há pessoas que dizem, mas tu perdeste uma filha assim, e há pessoas que perdem famílias. Claro. Não é? Ainda tivemos Pedrógão há 2 anos, onde morreram famílias inteiras. Não é? Portanto, a minha dor ao pé dessas não é nada, mas porque Mas é a minha a tua dor, e é a tua deles. filha. Ponto. Exatamente, Portanto, não se comparam. Mas quando tu vives uma dor destas, é-te levada que tu vais buscar dentro de ti não a tua parte emocional, porque deixa de ser uma dor emocional, passa a ser uma dor espiritual. E então, ao ser uma dor espiritual, tu és convidado, e podes aceitar ou não, mas a ir buscar dentro de ti o melhor que há em ti, o melhor que o ser humano tem, porque é quando tu decides acreditar que, ok, então o que é que eu posso fazer com isto? Como é que eu posso, lá está, trocas o porquê para quê, não é? Porquê ela? Não, para que ela ter partido? Para quê? Para que eu me possa tornar um homem melhor todos os dias. Para Qual que foi eu o possa, propósito dela na tua vida, não é? para que eu possa inspirar pessoas, para que eu possa todos os dias querer ser a minha melhor versão e para que eu possa todos os dias falhar e cada vez aceitar mais essa falha e cada vez aprender mais com essa falha. Portanto, tu, através dessa dor, és convidado ou convidada a ires procurar dentro de ti algo melhor, porque é a única forma de tu viveres. Agora, a maior parte de nós escolhe não procurar isso, a maior parte de nós escolhe se deixar levar pela dor, pelo apego, não é? Porque a maior prova de amor que tu podes dar a alguém é deixar ir. É quando tu amas tanto que deixas ir. E foi isso que eu e a mãe, porque estávamos os dois lá, naquele momento fizemos. E eu quando falo, às vezes, e agora juntando aqui um outro tema, quando falo de relacionamentos entre um homem, uma mulher, ou 2 homens e 2 mulheres, muitas vezes já não há amor. Existe apego. Porque quando tu amas alguém, e isto foi algo que a Mónica uma vez me disse, que me marcou e que eu soube que ela queria ser a pessoa que iria ficar comigo até ao fim dos meus dias, foi quando ela me olhou nos olhos e disse: eu amo-te, mas quero que tu sejas feliz. Se eu não te fizer feliz, eu não te quero comigo. E isso é que é amar, é tu amares tanto que queres a felicidade da outra pessoa. Então é deixares ir. Na Nonô, entre aspas, foi menos difícil, porque lá está o exemplo de vida dela, a forma como ela viveu, a forma como ela partiu de uma forma serena. Agora, há pais que o filho sai para um jantar e recebe uma ligação e teve um acidente de carro, morreu, ou levou um tiro porque estava no sítio errado, À hora errada. à hora errada. E aí é muito mais difícil, percebes? Ainda assim, há pais que vivem isso e que conseguem dar a volta e que conseguem ser felizes. A vida é uma dádiva. A Nonô queria estar viva. Ela lutou até ao último suspiro para estar viva. Portanto, a única forma que eu tenho de honrar isso, e sendo a vida uma dádiva, é todos os dias fazer o meu melhor para ser feliz, para ser a minha melhor versão. E ser a minha melhor versão quer dizer que há muitos dias em que eu vou ser a minha pior. E a Mónica sabe disso, porque ela leva comigo nesses dias, que há dias em que eu sou a minha pior versão. Mas lá está, faz tudo parte. Faz tudo parte. O dia faz parte, a noite faz parte, o sol faz parte, a lua, a chuva, faz tudo parte. Porquê que tiveste necessidade de escrever um livro sobre a No? E o que é que está exatamente nesse livro que ainda não contaste aqui neste podcast, por exemplo? Estão muitas histórias dela, estão muitas histórias da Nonô, irei contar uma. Eu escrevo o livro, eu decido escrever o livro no dia do funeral dela, no dia 5. Porque como a Nonô, e como tu mencionaste há pouco, como ela teve muita visibilidade, é lógico que notícias, jornais, revistas, TV, e começaram a pôr muito sofrimento. O sofrimento disto, e a dor daquilo, e a tragédia. Ou seja, começaram a dar algo de muito negativo. E eu... Não é esta a mensagem que eu quero que fique. Não foi isto que a Nonô viveu. De facto, ela teve dor, de facto, existiu sofrimento Claro. nas últimas semanas, mas não. Então eu senti necessidade de escrever a outra parte cor-de-rosa, as coisas que eu vi nela, a inspiração que eu via nela, aquilo que eu via nela de único, de diferente, como forma de
eu próprio também me agarrar a essas coisas, não é? De me focar, e este livro foi escrito em 17 dias, quando é caminho de Santiago, em Espanha, e foi também, lá está, para deixar uma mensagem de esperança para as outras pessoas. Mais uma vez, era o que eu falava há pouco, o livro não fala de dor não fala de dor e não fala de morte, ele fala de amor e fala da vida. E tem histórias da Nonô. E uma história que eu partilho muitas vezes, que teve a ver, lá está, a Vanessa como mãe foi uma excelente mãe, e muito desta onda cor-de-rosa e das princesas. Foi passada pela foi Vanessa, muito com a ajuda da Vanessa. A própria vivência com o cancro, que era o bicho, o sangue, quando ela fazia as transfusões, que era o bife, as plaquetas, que eram as batatas fritas. Portanto, aquilo foi tudo criado ali, uma história à volta disso. E ela estava prestes a fazer a primeira cirurgia, e a mãe tinha contado a história, como é que ela tinha nascido, tinham feito uma janelinha e que ela tinha saído da barriga da mãe. E ela contou essa história, que iriam fazer a mesma coisa a ela. Portanto, olha, o seu doutor vai, faz-te uma janelinha, abre, tira-te esse teu bichinho que está aí, tu ficas bem, tu vais poder ir à escola, e super feliz. E ela, ui. E há um dia que eu estou-lhe a ler uma história à noite, eu tinha lá ido a casa, estou-lhe a ler uma história à noite, e ela... aquele dia estava assim muito pensativa, estava muito introspectiva, o que não era normal, porque ela, normalmente eu estava a ler a história e ela já ia à frente e já contava a história a ela, e ela aquele dia estava muito... E ela, do nada, diz-me: ó pai, sabes que vão fazer a cirurgia, vão abrir aquela janelinha, tirar o meu bichinho, e que eu vou poder ir à escola e que eu vou ficar bem. E eu, sim, filha. E ela, E ela, ó pai, ó papi, mas e o bichinho? Ele vai ficar bem? Ele vai sentir a minha falta? Porque ele vai ficar sozinho. Quem é que toma conta do bichinho? Eu acho que isto é a maior prova de compaixão que tu podes ter. A maior prova de aceitação, a maior prova de perdão que tu podes ter. Que é, tu tens algo dentro de ti que não sabes que é cancro porque tens 4 anos, que não tens a noção que está-te a tirar a vida porque tens 4 anos, mas que te tirou a escola, amigos, praia, sol, cabelo, que te mudou a vida, e tu tens o altruísmo, tens a compaixão de te preocupares com algo que te faz mal. E eu era alguém extremamente vingativo, era alguém extremamente que não conseguia perdoar, que não conseguia deixar ir. E com essa história e com o que eu vivi com o Nonô, lá está, eu hoje olho para a vida, e independentemente daquilo que alguém me tenha feito e de eu chegar a uma altura e dizer, ok, não quero ter mais esta pessoa porque esta pessoa é azeite, eu hoje olho e consigo sentir-me feliz por essa pessoa estar feliz, consigo desejar-lhe todo o bem que eu vivo, ou ainda mais por aquilo que eu vi. Porque se uma criança consegue fazer isso com 5 anos, quem és tu, quem sou eu para não perdoar, para manter raiva, para manter... Até porque quando não perdoamos, o mal é só para nós, não é? É beber veneno todos os dias. Quando nós perdoamos alguém e quando deixamos ir alguém, independentemente de razão, se temos razão para não, ou isto ou aquilo, é algo que nos damos a nós. Portanto, o livro foi um reviver de histórias dessas, e foi um deixar essas histórias também para que outras pessoas possam ler e também se possam inspirar e possam fazer outras escolhas para a vida delas. Sentes que a vossa história inspirou outros pais e mães que passaram pelo mesmo que vocês? Eu recebi mensagens, ainda hoje, é muito normal, pessoas que me conhecem e conhecem a minha história, que me pedem o livro porque alguém está a viver o que eu vivi, ou porque me ouviram em palco e querem que alguém que está a viver uma situação de perda que leia o livro porque acham que vão ajudar. Portanto, eu não sei. Eu recebi mensagens quando ela partiu do Japão, da Índia, do Brasil, da Austrália, da África. Mas portugueses lá, ou pessoas que souberam da história? Como eu tinha uma ligação ao Tony Robbins e à própria comunidade de Tony Robbins, que está por todo o mundo, claro. A minha história foi espalhada por essa comunidade toda. Portanto, houve pessoas que nunca conheceram a Nonô e que acompanharam a jornada dela, que seguiam, que traduziam ao Facebook, e que viveram a perda dela e que sentiram a perda dela, e que depois, mais tarde, que se sentiram inspirados e a viver uma vida diferente por culpa, entre aspas, da história dela.
Já falaste que ela te veio ensinar muita coisa, que há um propósito para ela ter aparecido nas vossas vidas, na tua e da Vanessa. Ainda hoje acredito que haja muita gente que te reconhece como o pai da Nono. Sim. Sentes orgulho de ter a Nono como filha? Muito. É um orgulho enorme para mim enquanto pai, sem dúvida nenhuma. E quando te tratam por Jorge, o pai da Nono, porque vocês eram conhecidos assim. Sim. A Vanessa, a mãe da Nono, e o Jorge, o pai da Nono. Exatamente, o pai Jorge, a mãe Vanessa. Exatamente, o pai Jorge e a mãe Vanessa. Há alguma mensagem que queiras deixar a alguém em particular? Eu acho que não a alguém, mas a ti que ouves, que estás a ver este podcast agora, o que eu te desafio é que tenhas a coragem de ser feliz. Ser feliz não é, ao contrário daquilo que podes ler em livros de autoajuda, não é fácil. Okay? Dizem, não, para ser felizes só é necessário estarmos vivos. Não é bem assim. Eu quando digo que não é fácil é porque passa por uma escolha diária. Tu tens que escolher diariamente o que é que te faz feliz e o que é que não te faz feliz. Tens que escolher diariamente entre aquilo que tu queres para a tua vida e aquilo que tu não queres para a tua vida. Tens que escolher diariamente quem é que tu queres ser hoje, quem é que tu queres ser ainda mais amanhã e quem é que tu já não queres ser mais. E tens que escolher mais do que tudo que parte de ti ou quem é que tu queres perdoar e quem é que tu queres amar ainda mais. Porque ao fim e ao cabo isso é que é ter a coragem de ser feliz. Portanto, eu desafio-te a ti que tenhas a coragem de ser feliz, porque embora eu acredite numa alma eterna, nós só temos a consciência da vida como a vivemos uma vez. E isto passa muito rápido. Portanto, antes que passe rápido demais, escolhe hoje, agora, neste momento, olhares para a tua vida e aquilo que te incomoda resolve, dá-lhe um outro significado, deixa ir, faz aquilo que for preciso, mas faz-me um favor não a mim, mas a ti, e ser feliz. Ok? Olha, muito obrigada por este convite para Obrigado, estar aqui, para conversar um bocadinho contigo, para te conhecer melhor e para falar sobre tantos assuntos nem sempre fáceis, não é? Portanto, agradeço-te também. Mas se fosse fácil, isso era para qualquer um. E eu não sou qualquer um. Qualquer um. E como dizia outro, é pinners, portanto, isso não interessa. Mas obrigada pela tua entrega, obrigada pela tua partida. Obrigado, minha querida. Obrigada por tentares fazer do mundo todos os dias um sítio melhor e mais feliz. E obrigada por tentares ajudar as pessoas a serem felizes, porque no fundo é isso que nós estamos aqui para fazer, não é? É para sermos felizes. Se é para viver isso sem sermos felizes, acho que não vale a pena. E o arquiteto pôs-nos aqui abaixo para o isso, arquiteto, gosto disso. Para sermos felizes e para amarmos, não é para sermos amados, é para amarmos. #BeLegendary. Este é só o primeiro de muitos. Tenho aqui uma prendinha para ti. Sabes que eu adoro t-shirts, eu faço coleção de t-shirts, adoro, normalmente é de bandas, mas também pode ser BeLegendary. BeLegendary. Olha, estão aqui duas, não é? Só uma, não é? Mas já vamos tratar disso. Duas. Estão aqui duas, mas não faz mal, eu já devolvo uma. Obrigada, Mónica, e obrigada a ti, Jorge. Da Nono, espero. Depois já te escrevo uma dedicatória. Já quero uma dedicatória, sim, porque este eu ainda não... E espero que fiques a conhecer um bocadinho ainda mais dela. Este ainda não tinha lido.